Então, boa noite, pessoal. Estamos aqui com o nosso evento da Semark, o Design e o Manifesto de Gênero. Hoje, a nossa convidada é a Carol Sugikawa. Vou pegar nossa colinha aqui. A Carol, ela é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Estadual de Goiás e também é Master em Design Industrial para Arquitetura pelo Politécnico de Milano. Ela atua hoje na produção comercial e autoral. Você pode se apresentar melhor e pode contar para a gente em qual parte o gênero influencia no design. Bacana, gente. Boa noite para todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz com o convite. Eu adoro falar sobre essas questões, eu acho super importante. Eu acho que as coisas que têm acontecido comigo, eu tenho tentado reverberar essa energia de positividade e tentar trazer essas questões de gênero para todos os lugares que eu passar. Então, eu adoro receber esses convites e eu acho super interessante a gente debater gênero tanto na arquitetura quanto no design, né? Nós começamos a falar aqui que vocês são 70% mulheres, né? Nós, no mercado, somos menos de 10% do mainstream, meninas. Então, nós temos uma grande luta pela frente, né? O mainstream da arquitetura ainda tem muito pouca presença feminina, né? Se a gente vai olhar o prêmio Pritzker, né, que é o prêmio principal da arquitetura, que seria o Oscar da arquitetura, até 2 anos ele só tinha a Zaha premiada, que já é morta. Então, nós não tínhamos uma arquiteta viva premiada no Prêmio Pritzker. Isso é muito sério. Isso é muito sério e isso precisa de ser debatido, né? Outra métrica que a gente tem para avaliar a questão da presença feminina no design e na arquitetura é a história e a vivência da Charlotte Perriand. Não sei se você conhece a história dessa designer. Ela trabalhou no escritório do Le Corbusier durante muito tempo. Ela produziu todo o mobiliário que o Le Corbusier fez em vida foi feito pela Charlotte Perriand. Então, e ela não tinha créditos disso, né? Até 3 anos a gente não tinha crédito da Charlotte Perriand na produção do Le Corbusier. Como que as pessoas descobriram isso? Antes da Charlotte Perriand trabalhar no escritório do Le Corbusier, ele fez o Salão do Esprit Nouveau em Paris. Então, todo o mobiliário que ele usou nesse projeto era um mobiliário Tonnet. Era um mobiliário de uma empresa da época, Tonnet é aquela cadeira que dá uma voltinha, né, em madeira. Então, ele usou peças dessa empresa para fazer o salão. E depois que a Charlotte Perriand começou a trabalhar no escritório dele, começaram a aparecer LC11, LC15, LC não sei o quê. Então, toda essa coleção que a gente conhece, daqueles sofazinhos de metais, daquelas chaises do Le Corbusier, aquelas peças lindas, elas foram feitas pela Charlotte Perriand. E ela não recebeu crédito sobre isso. A gente sabe muito bem que na Bauhaus, né, no início da Bauhaus, as mulheres eram destinadas às oficinas de tecelagem, né, de cerâmica. As mulheres não podiam estudar design, né? Então, tiveram algumas mulheres que romperam essas questões, né, como foi o caso da... Ai, me fugiu o nome, gente, depois vocês me cobrem. Tem uma designer que trabalhou durante a Bauhaus, que ela foi para a oficina de metalurgia, né? E então ela produziu peças de chá, peças de jantar, que se aproximavam um pouco mais do design. Mas, assim, eu estou citando alguns exemplos, inclusive tem o Doc da Bauhaus no YouTube, exato, Ana, esse documentário é maravilhoso. Então, eu estou citando alguns exemplos, né, para exemplificar para vocês o quanto nós precisamos ainda hoje lutar por questões de gênero no design e na arquitetura. Hoje, se a gente for falar sobre 10 designers, mulheres importantes na arquitetura brasileira, a gente dá trabalho para contar os 10 dedos para nomear 10 mulheres. Hoje é complicado, né? Se a gente for falar de 10 mulheres dentro do mainstream, não estou falando em fazer trabalho de interiores, não estou falando, não que seja menor, mas se a gente for falar de arquitetura mesmo, é uma complicação a gente achar 10 mulheres com prêmio, 10 mulheres no mainstream. Alguém aí pode falar, temos Lina Bobardi. Lina Bobardi foi um ícone, né? Lina Bobardi foi maravilhosa, Lina Bobardi fez coisas maravilhosas pelo Brasil, um exemplo, né, de arquitetura. Não sei se vocês sabem, mas Lina Bobardi era casada com Pietro Maria Bardi, e ele era, então, na época da construção do MASP, o diretor do MASP.
Então, se estou dizendo que Lina Bobardi não era uma boa arquiteta, não, estou dizendo que quantas Lina Bobardi não foram casadas com Pietro Maria Bardi para ter essa chance de projetar o MASP, né? Se a gente tivesse tido a chance que a Lina teve, quantos MASPs nós teríamos no Brasil? Quantos projetos de arquitetura maravilhosos nós teríamos no Brasil? Então, na verdade, a minha produção e tudo o que eu faço hoje está destinada para essa questão e para os estudos de gênero. Acho que a maioria aqui já sabe, quem não sabe, eu sou mulher trans, né? Então, eu tive a oportunidade de viver esses dois gêneros, e nesse momento dessa transição, eu comecei a sentir essa questão dessa misoginia, de o quanto é difícil ser mulher, né? É uma decisão muito difícil. Vocês não puderam escolher, né? Vocês tiveram que ser mulher por obrigação. Então, assim, eu escolhi ser mulher e sei a dificuldade que é ser mulher, né? Então, é justamente por isso que eu tento lutar, e a minha produção fala disso, sobre essas questões de gênero, sobre a dificuldade de ser mulher cis ou trans, tá? Que quando eu estou falando de gênero, eu estou falando de mulheres de uma maneira geral. Claro que para vocês, mulheres cis, é muito mais fácil do que para mim, mas, então, para vocês entenderem a dificuldade que é a inserção no mercado de uma mulher trans. Então, como foi falado, a minha graduação, o meu background é em arquitetura. E aí depois eu acabei migrando para o design. Eu não tive muita facilidade, né, muita entrada e muita abertura no mundo da arquitetura. Eu tive uma formação muitíssimo complicada. Como eu falei para vocês, eu fiz parte do CA, do Centro Acadêmico, eu tive uma vida política muito, né, agitada, participei de todos os ERES, todos os ENEAs, tudo quanto era coisa que existia, fui para todos esses bafões, mas eu tinha uma questão de não ter uma aceitação muito grande pelos professores, sabe? E hoje eu entendo que isso era uma espécie de transfobia, né? Tipo, alguns professores não entendiam a minha vivência, não entendiam o que eu fazia, não entendiam do que eu falava. Eu vou começar a mostrar algumas coisas da minha produção, e eu tive um insight hoje, pensando, falei, gente, o pessoal está fazendo arquitetura, o pessoal é do centro acadêmico, vão ter vários alunos, todos os alunos de arquitetura lá, que tal se eu começar a falando sobre o meu TFG, né, sobre o que foi o meu TFG, né, o que eu pensei naquela época, não vou datar, né, porque não preciso falar a minha idade para vocês aqui, não sou obrigada, mas vamos falar a respeito de o que eu pensei, né. Gostaria de deixar bem claro que eu fui reprovada nesse TFG, eu apresentei um TFG ao qual fui reprovada, né, nessa época, eu apresentei um trabalho de arquitetura inflável e arquitetura itinerante, e os professores falavam, isso não é arquitetura, isso é feira, isso é evento, isso é alguma coisa qualquer que não é arquitetura, reprovei, tá, e aí logo depois que eu terminei esse TFG, falei, eu vou insistir, vai mudar a banca, eu vou insistir, veio Zaha Hadid com o Chanel Container, agora Container, agora vocês vão lá procurar, vai saber a data, enfim, veio Zaha Hadid com o Chanel Container, bombando, ganhando vários prêmios, fez aquele bloco da Chanel que viajava o mundo, incrível, tal, e as pessoas pensaram, gente, a Zaha Hadid pode fazer, a Carol também pode, né, gente, a Zaha era até viva, vocês têm noção disso, então, vocês pensem, então, nessa época, né, quando eu fiz o projeto, foi muito mal aceito, as pessoas não entenderam, acharam muito conceitual, acharam que não tinha a ver com arquitetura, acharam que eu tinha que fazer artes plásticas, acharam que eu era doida, enfim, achava tudo quanto é coisa de ruim. Me chamaram de tudo, menos de bonita nessa época. Qualquer coisa que vocês pensarem, eles falaram. Então, eu vou espelhar a tela aqui, e vamos começar com algumas imagens, tá, gente? Que eu tenho até um antigo, eu tenho um caderno enorme, mas eu trouxe só algumas imagens para dar um cheiro, assim, do que foi o meu TFG, para vocês entenderem de onde começa a minha produção, né? Deixa eu ver se não tem nenhum bafão aqui na tela, que vocês possam ver, agora que eu vou espelhar, né, aquela bem louca. Tela inteira. Estão vendo, gente? Tá espelhado já, né? Tá carregando. Carregando. Pronto, agora foi, né? Uhum. A gente tá vendo da apresentação. Tá, beleza. Agora foi, né? Uhum. Tá, gente, o meu projeto, ele se chamava A Casa da Imagem. Ele era um espaço itinerante de exibição. Então, o que eu pensei? Eu fiz um projeto para ser uma habitação, mas que era um centro de exposições. Eu gosto tanto de ver vocês, se bem que tá toda uma câmera desligada, né? Mas eu estando aqui, eu não vejo.
Vocês poderiam abrir a câmera, gente, para eu ver vocês. Você pode compartilhar só uma guia. Que daí a gente fica vendo só aí a outra não coisa, né? O outro, isso. Aí você pode mudar para ver a gente enquanto está falando e depois deixa eu ver aqui. Para a apresentação. Apresentar uma janela. Uma guia. Ah, uma guia? Isso. Aí você pode clicar só na guia do... tá, bacana. Compartilhar. Pronto, agora foi, né? Aí eu coloco ela menorzinha aqui, e ela está compartilhada com vocês, mas ela está minimizada para mim. Isso. Bacana. Gente do céu. Eu petequei tudo aqui. Sem problemas. Tá, vocês estão vendo aí, né? Sim. Então, o que aconteceu? Na época, eu fiz um projeto de espaço de exposições, mas que era uma casa. Então, eu considerei a imagem como o habitante dessa casa, como o usuário dessa casa, e trabalhei esse processo e essa exposição como se fosse o habitar dessa imagem. Por isso que o projeto chamava Casa da Imagem. Então, todo esse projeto foi usado, né, com teoria de habitação contemporânea, onde tudo era feito com espacialidade. Todo o processo surgiu dessa espacialidade, do uso, da necessidade desse usuário. Exatamente como se fosse uma casa de uma pessoa mesmo, eu considerando a imagem essa pessoa. Uai. Wait a minute. Alguma coisa aconteceu aqui. Okay. Tá, vamos lá. Então, esses são alguns croquis do meu projeto, que eu perco vocês. Esses são alguns croquis do meu projeto, onde eu olho e faço uma análise, né, eu tentei fazer uma metáfora visual de alguma coisa que me lembrasse alguma casa que fosse itinerante. Então, eu trabalhei com essa questão dos molúsculos, né, que carregam essa casca e toda essa história, e comecei a trabalhar com essa ideia de uma casa que viajava, de uma casa que pudesse se mudar, de pessoa que pudesse levar a própria casa. Então, eu começo a dissecar essas ideias, essas imagens com croquis e trazendo essa ideia para qual forma eu teria para esse centro de exposições. Até então eu não sabia qual material eu iria usar, eu comecei pela forma para conseguir chegar, né, nessa função e depois chegar no material que eu iria usar para o projeto. Isso aqui, na época, eu estava fissurada com o livro Excel and Excel do Curras, né? Vocês devem conhecer esse livro com certeza. Então, esse livro me deixou apavorada com essa história dele trazer essa questão do small, medium, large, extra large, pequeno, médio, grande e o extra grande, né? Isso foi usado na moda pelo Yves Saint Laurent, de classificar e de qualificar espaços para pessoas, de deixar isso muito mais lógico e das coisas acontecerem com uma facilidade muito maior, né? Antes de Yves Saint Laurent, as pessoas faziam roupas sob medida, depois dele as pessoas começaram a usar PM, GGG, enfim. Então, o Curras tem essa história de trabalhar essa especialidade em arquitetura. Então, o que eu fiz? Eu trouxe cada ambiente desse, que eu precisaria dentro dessa casa, para espaços pequenos, médios, grandes e extra grandes. Então, eu comecei a criar células onde eu ia ter esse ambiente, de como eu iria trabalhar esse ambiente, que seria mais ou menos uma forma de um fluxograma, mas ele era tridimensional, né? Eu era muito metida. Então, eu comecei a trabalhar tudo em esferas. Eu não trabalhava em planos, eu trabalhava em volume, porque eu tinha que pensar em ar-condicionado, eu tinha que pensar em estrutura, então eu não pensava em nada em bidimensional. Meus professores, todos de formação moderna, a gente tiveram um trem quando eu falava disso. Eles ficavam desesperados, ficavam loucos. Cadê a planta? Cadê o corte? Cadê a caixa d'água? Sabe, aquela coisa assim. Eu lá, ai meu Deus do céu, não tô acreditando, tá? Enfim. E aí eu propus essa coisa toda louca. Eu falei, gente, cadê seu fluxograma? Eu mostrei isso aqui. Falei, professor, esse aqui é o meu fluxograma. Ficou doida, né? Louca. E aí, o que acontece? Eu trabalhei com essa questão do gesto, né, com o gesto dessa questão dessas paradas e desses avanços, né, que os molúsculos têm com esse movimento, e criei essa arquitetura que tinha esse certo movimento, tanto na fachada quanto em planta, né, que era uma espécie de abraço, né, essa arquitetura abraçava esse entorno, abraçava o usuário, e tinha essa forma dessas esferas que se intercalavam e criavam essa estrutura.
Aqui tem alguns desenhos, né, do côncavo, do convexo, das recolhidas, das projeções. Aqui eu já estava mais ou menos chegando numa ideia de planta, aqui eu já estava olhando mais ou menos um caminho, pensando no visual de como é que ia ser a parte interna do projeto. Aqui tem um corte, que eu fiz meu corte todo em croquis, trabalhando sobre essas nervuras, de como essa arquitetura ia acontecer, de como eu ia ter que ter esse piso, né, que eu chamava de topografia, que ela tinha que segurar toda essa infraestrutura, como ele ia ser inflável, eu não poderia pendurar a luz, as luzes iam ter que vir do chão, elas tinham que rebater do teto, e tinha que vir com uma luz de penumbra, então tinha toda essa dificuldade. E os doidos, meu professor, falando que isso não era arquitetura, né? Que dava muito mais trabalho que fazer uma arquitetura convencional. Mas nessa época as pessoas falavam que isso não era arquitetura ainda, né? Tive uns probleminhas. Tá, aqui tem alguns exemplos de onde eu pego os espaços aqui, ó, eu coloco o espaço dentro da planta, coloco ele em vista, né, criei umas fichas super didáticas, onde toda essa ficha tinha um ambiente localizado na planta, isso aqui já é a planta, tá, eram essas 3 esferas intercaladas e esse espaço, então, vocês conseguem ver cada fichinha dessa, onde eu tinha o que era o espaço, onde ele estava em planta, onde ele estava em corte, qual a relação dele entre medium large e extra large no espaço, e também tem embaixo na parte do fluxograma, tá? Gente, um dia ainda eu vou lançar, eu vou publicar esse trabalho ainda, quero muito, sabe? É um trabalho que me dá muito orgulho de ter reprovado, louca. Aqui já tem um corte, né, dessa ideia de como que ele iria funcionar, isso aqui na época eu trabalhava em Vectorworks, gente do céu, Ave Maria. E aí, então, aqui tem um cortezinho com os detalhes, eu olhei para Serpentine Gallery, olhei para vários espaços positivos para chegar nessa questão. E já existiam no mundo alguns exemplos de arquitetura inflável, tentei buscar alguns, mas não adiantou não. Reprovation total. Tá, esse aqui é uma forminha dele do começo, tá. Mas esse, para vocês terem uma noção, né, para eu não... Como é que eu paro de projetar isso aqui? Para eu não encher a nossa fala somente de design, né, que eu acho super importante, vocês, enquanto arquitetos e arquitetas, é muito importante nós falarmos de design, eu queria começar essa fala falando sobre o meu TFG, de onde eu saí, né, da minha faculdade, como foi essas loucuras que aconteceram comigo durante a vida. Depois que... Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Molhar o bico, aquela bem louca. Gente, depois que eu formei, que eu terminei a graduação, depois de 8 anos de faculdade, que esse professor resolveu me largar, soltar a peia, me deixar viver, deixar ser feliz, eu estava no meio dessa transição, né? Tipo, eu estava transitando, comecei a transitar na faculdade, as coisas aconteceram, a faculdade foi maravilhosa, foi incrível, como eu falei para vocês, fui para vários Enéas, vários Fenéias, vários encontros, foi incrível, muita pegação, vocês devem saber, maravilhoso. Enquanto de arquitetura é uma delícia, né? Aquela coisa, a gente sabe, na minha época era assim também. E não sei se piorou, se melhorou, enfim, mas na época era muito bom. Então, nessa época de transição, eu estava muito confusa na faculdade, tudo acontecia, aquela fervilhão de coisa acontecendo, aquela quantidade de trabalhos, aquelas viradas de noite, que a gente sabe muito bem o que é, quase morre. E aí, então, eu terminei a faculdade, tive uma proposta para trabalhar no Rio de Janeiro, fui trabalhar no Rio de Janeiro, e então ganhei essa bolsa para estudar no Politécnico de Milão. Falei, agora ninguém me segura, agora Politécnico de Milão, melhor escola, uma das melhores escolas do mundo para estudar design, agora eu tô com a bola toda. Fui para Milão, fiquei lá 2 anos fazendo esse curso, foi maravilhoso, foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. Tive palestra com Achille Castiglione, com Zaha Hadid, com Italo Rota, fui na Ferrari, fui, enfim, Manarello, fui conhecer Manarello, a fábrica da Ferrari. Então, tive oportunidade de ter palestras 1000, assim, sabe? Que eu olhava e falava, gente, não tô... Kazuyo Sejima, fui para Bolonha, ver uma palestra com Kazuyo Sejima, que estava maravilhosa em Bolonha. Fui para Vitra House, conheci aquele templo do design, que foi maravilhoso. Tive a oportunidade de conhecer a Europa inteira e viajar e conhecer muita coisa. E aí o bichinho do design me beliscou, né? Eu já queria, o meu curso se chamava Industrial Design para Arquitetura, mas o meu curso em Milão era alguma coisa tipo... Deixa eu tentar dar um exemplo para vocês do que era meu curso. Meu curso não era design de produto imobiliário que eu faço hoje. Meu curso era Industrial Design para Arquitetura. Tá. Quando eu voltei de lá, era para eu estar fazendo janelas para Sasaki, sistemas construtivos para alguma empresa. Era um design, mas era voltado para arquitetura, né?
ainda estava muito técnico para mim, que eu sempre fui muito artistona, assim, sabe? Gostava mesmo de circular no Gamonda, de ver essas histórias, de ir nas baladinhas. Falei, não, gente, isso tá muito técnico para mim, eu não tô querendo isso, não. E aí eu comecei a conhecer o design italiano, conhecer como as coisas aconteciam, né? Pesquisar sobre a história do design. E comecei também a me inteirar, sempre gostei muito de moda, na época da faculdade, todo mundo falava, inclusive meus professores, por que você não foi fazer moda? O que você está fazendo aqui? Por que você não foi fazer moda? Você tinha que ter feito era moda, você não tinha que estar fazendo arquitetura. Eu falei, não, eu quero fazer arquitetura, não quero fazer moda. Enfim, e aí tudo foi acontecendo. Nessa viagem de Milão, eu comecei a me interessar pelo design, né, enquanto produção, comecei a entender quantos arquitetos trabalharam com design, né, os grandes arquitetos, todos os grandes mestres, eles têm alguma peça de design assinada, né, isso é quase um título, assim, né? Quando um arquiteto produz uma grande peça de design, né? Breuer fez, Mies van der Rohe fez, Le Corbusier fez, quer dizer que a gente sabe que quem fez foi a Charlotte Perriand. Várias pessoas fizeram, né? Suas peças de design, e eu comecei a me interessar, fui no Salão do Mobile durante esse tempo, frequentei algumas feiras, fui em Bienal de Veneza, tive a oportunidade de ir na Art Basel, né, que tem várias exposições de design, então eu comecei a me interar por esse campo do design. Talvez seja um pouco difícil para vocês entenderem a diferença desse design que eu produzo, né, o design que eu estou produzindo hoje, que é um design autoral, e o design comercial, né? Quando vocês entram numa empresa, ou que vocês vão produzir alguma peça de design para algum lugar, as pessoas querem saber como aquilo desmonta, como aquilo monta, como aquilo transporta, como aquilo performa, como aquilo dura, e uma série de questões. No design autoral, as pessoas estão muito mais interessadas a saber da história do porquê daquilo, e por que aquilo está acontecendo, né? E geralmente isso talvez seja o mais complicado, né? Para explicar para minha mãe o que eu fazia, o que eu estava buscando, porque ela não entendia, né? O que eu estava querendo fazer da minha vida. Minha filha, mas aonde você quer chegar? O que eu até agora não entendi? Eu explicava para ela que, na verdade, eu estava em busca de criar um conceito onde as pessoas me reconhecessem por aquele conceito. Que aquele conceito levasse o meu ideal de vida, que aquele conceito mostrasse quem eu era, né? E ela, minha filha, mas eu não consigo entender. Eu falei, mãe, a história é a seguinte: eu não estou buscando sucesso, eu não estou buscando fama, eu não estou buscando aprovação. Sabe uma pessoa que canta num bar? Que às vezes um dia pode ser famosa, mas se ela não for famosa, ela foi tão feliz cantando na noite que ela tá ok para ela, pronto, eu sou essa pessoa. Me deixa em paz, me deixa cantando aqui no meu bar à noite, deixa eu fazendo as minhas coisas. Se algum dia acontecer, pode ser que seja bacana, mas se não acontecer, o processo foi bacaníssimo. E aí, quando a coisa começou a acontecer, começou a estourar, eu falei, mãe, a Ivete Sangalo me ligou. Você lembra que eu te falei? Mãe, o Gustavo Lima me ligou. Mãe, aí eu fui falando dos pop, né, claro, e fui falando de gente muito incrível. Falei, gente, mãe, tá tudo acontecendo, as coisas agora estão bombando. Esse aqui é como se fosse fulano da música, esse aqui é como se fosse fulano. A coisa agora estourou, agora o que tá acontecendo tá bombando. Quando eu voltei de Milão, eu morei em São Paulo um tempo, tentando fazer essa produção de arquitetura, não fui aceita em nenhum escritório. Voltei de Milão, achei que as coisas iam ser fáceis, não foi. Então eu voltei e comecei a trabalhar em São Paulo, enfim, trabalhei em alguns escritórios, mas não foi maravilhoso, de lindo, mesmo com um currículo que eu tinha acabado de chegar do Politécnico de Milão. As pessoas olhavam para o currículo e falavam, tô nem aí. Então, o que aconteceu? Eu tive que voltar para o Mato Grosso, que foi esse passo atrás para dar esse pulo que eu digo que aconteceu, e voltei para perto da minha família. Quando eu voltei para perto da minha família, eu falei, agora acabou. Eu não quero saber mais de escritório, não quero saber mais de trabalhar, não quero saber mais de arquitetura, eu vou enfiar a minha cara em busca de design, gênero, quero ler, eu quero estudar, eu quero fazer curso, juntei uma grana, fui para o Rio, estudei com o Zanini, tive aula com essa galera do mainstream do design todo, Gustavo Bittencourt, Graha, toda essa galera incrível que tá no Rio produzindo design hoje. Eu tive contato com essas pessoas. E depois eu voltei, comecei a produzir, comecei a postar, comecei a usar minhas mídias sociais, e as coisas foram abrindo, né? A Pops, que é uma revista incrível, me contratou para fazer uma matéria. Então, nós falamos a respeito dessa questão de design de gênero nessa matéria, e eu comecei a mostrar algumas peças. Então, gente, a questão é essa. Existem alguns designers que trabalham numa linha mais autoral e existem alguns designers que trabalham numa linha mais comercial. Eu me dei ao luxo de trabalhar nas duas áreas. Eu assino linhas comerciais e assino linhas autorais.
Hoje eu estou com a Breton, que é uma loja de luxo, não sei se você conhece, é uma loja de luxo hoje que é mainstream no design brasileiro, né? Então, eu estou com a Breton, e eu sou hoje da equipe de análise de tendência da Tokstok, vocês devem conhecer com certeza. Então, eu estou na equipe de busca e de tendência da Tokstok, né? Eu mandei um currículo para eles para trabalhar como design de produto, eles começaram a acompanhar meu Instagram, e, enfim, acharam que talvez fosse mais bacana eu estar na análise de tendência lá com o Edson, maravilhoso, meu big boss, incrível, eu amo, adoro. Então, eles me chamaram para fazer pesquisa de tendência. Então, hoje, eu estou fazendo pesquisa de tendência para a Tokstok, que é super comercial. Estou desenhando para a Breton, que é high level total, tipo, luxo imobiliário. E tenho a minha produção de design autoral, que é o que está acontecendo, que é o que vai acontecer em Tiradentes. Ou seja, uma empresa pegou uma peça minha e falou, vamos fazer uma ação incrível na cidade de Tiradentes, vamos mostrar para as pessoas o seu trabalho de design. Ou seja, eu consegui, ou estou conseguindo, criar essa marca, né, e ter essa peça onde as pessoas consigam entender quem sou eu, né? Então, na verdade, o que eu queria fazer na vida era não vender commodities. Eu não queria vender projeto por metro quadrado. Não queria fazer apartamentinho. Eu não queria fazer casa qualquer. Então, eu falei, gente, eu não quero essa vida para mim. Eu não quero vender commodities. O meu projeto não é um projeto que outra pessoa faz. O meu projeto só eu faço. Então, eu busquei uma linha autoral para eu trabalhar numa coisa que só eu podia fazer. Ou seja, eu transformei um grande gap da minha vida em uma coisa que pudesse me deixar como uma pessoa única, né? Então, talvez o que as pessoas pudessem ver que fosse uma dificuldade, um defeito, uma coisa que pudesse ser difícil na minha vida, eu coloquei isso como meu maior valor agregado. Eu trouxe isso para minha existência, para minha história, e toda essa história, né, esse fervilhão de coisas faz quem eu sou, e a pessoa que eu sou faz o que eu faço, né? Então, a minha produção depende muito dessa minha história, né? Então, hoje, eu posso, digamos, me dar o luxo de falar, não quero fazer esse projeto, não tem a ver comigo, não quero fazer essa publicação no meu Instagram, não tem a ver comigo, né? Porque eu trabalhei uma certa questão de trazer essa legitimidade para o que eu falo. Gente, vocês têm alguma dúvida até aqui? Porque a gente pode ir parando e batendo um papo também. Eu acho bacana essas interseções. Do que eu falei até agora, vocês têm alguma dúvida? Alguma colocação, alguma coisa? Por enquanto, não, mas acho que você pode ir continuando, que as dúvidas vão surgindo. O pessoal vai perguntando aqui no chat ou no microfone. Tá tudo ok? Bacana. Eu só achei interessante que essa coisa do... você é muito criativo, devia ter ido pra moda. É um lado bem tecnicista da arquitetura, né? Misógino também. Porque, tipo os arquitetos da Bauhaus, o que você vai fazer moda, né? Tão afeminada, na época, tão afeminadinha, não, afeminadinha não, feminina. Existe uma diferença grandíssima entre uma história e outra, né? Não que afeminado seja ruim, mas, enfim, existe uma história muito diferente de ser gay e ser mulher trans. Então, assim, eu falei, gente, eu não sou essa pessoa que vocês estão falando que eu sou. Se eu fosse, talvez eu tivesse orgulho de ser quem eu era também, né? Mas esse lugar que você está me colocando não é meu, tá? Eu sou em outro lugar, a minha condição é outra, né? Então, vamos dar nomes aos bois. Mas é exatamente isso, Ana. Essa ideia das pessoas falar, por que você não fez moda, né? Sempre gostei de uns looks bem babadeiros, assim, sabe, gente? Eu ia pra faculdade com cada look, o professor caía de costas quando eu entrava na sala, ficava louco. E então eu falava, gente, por que você não fez moda? Por que você tá fazendo arquitetura? Não sei o quê. Não. Eu falava, eu não queria fazer arquitetura, eu queria fazer moda. Tá louca. Não queria fazer moda, eu queria fazer arquitetura. Mas eu, talvez, naquela época, se eu tivesse escutado eles um pouquinho mais, talvez eu tivesse pensado, moda, arquitetura, estilo, conceito, talvez eu já tivesse migrado para o design antes, sabe? Mas eu acho que esse background que a arquitetura me deu, ele é muito interessante, sabe? E como eu falei, a faculdade foi maravilhosa para mim, então não posso dizer o contrário. Os alunos, o fervilhão das coisas ali foi muito maravilhoso. Tive professores incríveis, maravilhosos, sabe? Mas eu falar que a faculdade foi fácil para mim, não foi, não. Fiquei 8 anos, gente. 8 anos de graduação. Quase que eu fui jubilada. Enfim, agora eu tô aqui falando para vocês. Vamos falar agora dessa questão. Está claríssimo para vocês essa questão da diferença de design autoral e de design comercial, né? Vocês estão, tipo, e uma pessoa pode trabalhar numa coisa e em outra a mesma coisa, tá, gente? Tipo, existem designers que são somente autorais, existem designers que são somente comerciais, existem designers que fazem os dois. O que a gente tem que entender é que design autoral não vende. Design autoral, até
até você conseguir uma certa, né, uma certa visibilidade, porque depois começa a vender também ao preço que você quiser, tá, gente? Uma peça de design autoral é o preço que o designer tem. De novo, não é commodities, né? Se você tem uma peça de design autoral, depois que você conseguiu criar essa label, né? Depois que você conseguiu criar essa marca, quem dá valor naquilo é você, porque não tem outro banco daquele. Ninguém vai fazer uma cotação de bancos e falar, temos um banco de design autoral do designer tal, um banco de... Ninguém faz isso, porque cada peça daquela ela é única. O preço dela quem dá é quem fez, né? Eu lembro que quando eu participei dos Novos Talentos, que eu fui chamada para fazer uma exposição dos Novos Talentos no Rio de Janeiro. A gente tinha uma formação pelo Sebrae. E aí, na hora de precificar as coisas, tinha uma menina lá, eu já era doida nessa época, né? Tinha uma menina lá falando de como precificar o preço do design. Ela falou, gente, você pega as horas que você trabalhou, as horas do seu render, as horas disso, as horas daquilo. Aí eu fui fazendo a conta. Eu tava com um banco que chama Capitel, eu acho que ele tá na apresentação, vou mostrar para vocês. É um banco que eu fiz em mármore, ele é esculpido, né, no mármore, e eu pego uma viga-i, né, e faço ela toda em mármore, ou seja, eu crio um capitel contemporâneo, eu trato a viga como se fosse um capitel. Então, eu trago toda essa questão da arquitetura, desse contexto que eu tenho de crítica à arquitetura moderna, sabe? Várias coisas que acontecem na arquitetura moderna. Então, eu trago tudo isso para essa peça. E aí, eu parei para pensar, falei, gente, se eu for parar quanto tempo, deixa eu fazer a conta que eu fiz para fazer esse banco. Dava quase a minha idade, porque eu vivi a vida inteira para pensar aquilo. Eu tive várias experiências para pensar aquilo. A viagem que eu fiz para Milão o tempo todo foi, sabe? Tipo, para eu criar uma peça dessa, eu carrego coisas da vida inteira. Como eu vou precificar uma coisa com hora de trabalho, gente? Então, a gente tem que entender que uma coisa deve ser precificada de uma coisa e outra coisa deve ser precificada de outra coisa. Quando a gente trabalha com essa questão de design comercial, você vai entregar uma peça numa fábrica, numa loja, né, uma manufatura. Essa manufatura vai produzir algumas peças e eles vão te pagar em royalties, né? Então, tipo, eles te dão uma porcentagem daquilo. Mas aí cai naquela questão que eu te falei. É o banco que tem que ser desmontado, que tem que ser aquilo, que a caixa é tanto, que o negócio é tanto, que o parafuso é tanto. Então, as pessoas são muito mais preocupadas com a função, com a forma, com a questão da forma e com a função, do que, na verdade, um design autoral que está preocupado com o contexto daquela peça e o que aquela peça quer falar. Podemos falar com segurança que o design autoral está mais perto da arte e o design comercial está mais perto da técnica, né? Um é mais técnico e o outro é mais artístico, né? Então, se a gente for fazendo assim, talvez a interseção desses dois, né? Uma peça que beire o artes e beire o coisa seja uma via de meio, ela é interessantíssima de um designer buscar, né? Chegar no meio dessas duas coisas, isso é maravilhoso. Tá, vou espelhar aqui de novo e vou mostrar algumas peças para vocês. Durante esse curso que eu fiz no Rio, com o Zanini, vocês devem conhecer, né? O Zanini é filho do Zanini Caldas e o Zanini de Zanini, hoje um dos principais designers do Brasil. A gente estava fazendo uma peça que era para a Galeria Memo, que eles iam expor em Paris. Então, eles pediram para a gente criar um banco que, enfim, criar uma peça de design colecionável, né? Fui para lá para isso, para entender como funcionava essa história do design colecionável. Queria vender peças caras, a louca. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo minha tela? Não, né? Agora parou. Então, Lá, uma guia. Quando eu coloco uma guia, ele só mostra a guia da internet, tá? Vou aqui, cancelar. Eu vou de tela inteira mesmo. De vez em quando eu quiser ver vocês, eu volto aqui. Uma guia, ela vai mostrar mais a guia da internet. Coisa nele. Isso. E a janela já é mais os programas, assim. Tá. Entendi. Mas eu tô com o PDF aberto aqui e esse negócio não aparece numa janela. Agora abriu. Quando eu abro, ele abre. Eu tenho que abrir. Aí eu minimizo, eu vou lá e clico nele. Arrasei. Foi, né? Tá indo. Foi agora. Tá. Posso diminuir que para vocês continua parecendo grande, né? Quando você diminui, muda um pouquinho as proporções, mas ainda tá aparecendo pra gente aqui. Tá.
Gente, o chefão da Tokstok, ele é maravilhoso. Ele tem uma TV do lado. Aí ele apresenta as coisas e vê a cara de 1000 pessoas de uma vez só. Eu quero isso um dia, eu quero colocar. Quer dizer, tem que fazer essas conexões, né? Colocar essas conexões aqui. Porque a TV tá aqui do meu lado, eu não faço de preguiça, a louca. Bastava eu colocar no babado aqui, né? Mas enfim, vamos lá. Collectibles. Minha cara bem feiosa. Ai, gente, eu comecei a falar do método Vértice aqui. Vamos falar do método Vértice primeiro, depois eu falo da poltrona que eu fiz lá no Zeninho. Gente, o método Vértice é um método onde eu discuto gênero nas peças do design. Eu escolhi algumas peças do design mundial, né, alguns ícones do design mundial, e criei um método que se chama Vértice. Tratando de pessoas binárias, né, que eu sou uma pessoa trans binária, né, existem pessoas não binárias, né, que não se identificam nem com um gênero nem com o outro. Então, eu sou uma pessoa binária, e às vezes as pessoas julgam, sabe? Quem é não binário julga esse método meu, fala assim, nossa, mas você acha mesmo que curvas parecem corpos femininos? E você acha que essas arestas e esse corpo mais, né, mais anguloso, ele parece um corpo masculino? Mas como você é binária, né? Como você é binário? As pessoas não entendem que para uma pessoa trans, né, essa binariedade é quase um estar vivo, né? Tipo, uma mulher cis, ela pode não performar feminina se ela quiser, né? Uma mulher que nasceu mulher, ela pode não performar. Vai eu. Como que eu vou ser aceita no mundo se eu não performo essa imagem que as pessoas têm de feminino? Como que eu vou ser aceita como mulher um dia, se eu não performar isso todos os dias? Então, vocês que são mulheres cis, vocês até podem ser carecas, usar uma calça boyfriend, sair lá e tal, tal, tal. Se eu fosse assim, vocês acham que alguém algum dia ia me ver como mulher trans? Nunca falar que ela é uma doida, né? Mas assim, então essa questão da binariedade, ela passa muito pela questão de onde você está e de como você performa, né? O método Vértice, ele existe para essa questão onde eu detecto que durante a história da arte, do design, da arquitetura, vários designers, arquitetos e artistas se apropriaram de formas femininas para criar esculturas, peças que lembravam o corpo feminino, né? Oscar falou várias vezes, Oscar Niemeyer, tá, gente? Oscar falou várias vezes que a arquitetura dele era inspirada nos corpos femininos e que ele tinha essa atração muito grande, esse fascínio pelo corpo feminino, e cansou de falar que a obra dele foi inspirada no corpo feminino. Então, eu me dei a liberdade, enquanto mulher, de discutir o corpo masculino. Então, esse processo meu é onde eu faço uma leitura de peças que são curvas e que, eventualmente, se assemelham, né, ao corpo feminino e inverto essa questão por um processo que um dia vai ser mecanizado por cálculos, por algoritmos, onde vai ter uma leitura dessa peça, e essa peça vai ser redesenhada sem curvas, todas com arestas. Vocês estão reconhecendo alguma peça aqui, gente, que vocês já viram na vida? Aqui tem a Dona do Gaetano Peixe, né? Vocês já viram. Aqui tem a Lachaise do Imes. Aqui tem a Egg do... Esqueci agora. Do Aarnio. Não, essa aqui é a Ball do Aarnio. E a Egg é do Jacobsen. Gente, eu vou dar 0 para vocês em design. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Então, nós temos aqui Gaetano Peixe, maravilhoso, já deu like no meu Instagram com essa peça, é o único vivo, foi lá e deu like, então os outros Antonei já tá morto mesmo, se achar ruim, vira na cova. E esses outros aqui, enfim, são todos eles que têm peças curvas, mas o Gaetano é o único vivo, foi lá, apareceu, pum, deu like e tô fina na foto. Aí de quem falar alguma coisa. Aqui tem algumas peças dessa coleção, né, que eu criei, onde eu criei essas peças do método Vértice. Aqui tem a Lachaise do Imes, que é uma... Ai, eu amo essa peça, gente. Alguma fábrica ainda vai fazer um dia. Estou nessa busca. Ah, tá. Agora eu vou mostrar o vídeo para você. Será que eu vou conseguir apresentar o vídeo, gente? Com esse negócio de passa a tela, volta a tela para a apresentação. Eu acabei vendo seu vídeo do Método Vértice no Instagram. Ah, você gostou, Lorena? Amei. Eu quero apresentar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo apresentar. Tela inteira. Vou apresentar a tela inteira, gente, aí vocês escutam o áudio pelo meu áudio. Se tiver ruim, vocês me falam. Ah, mas ele tá legendado, tá fácil, nem precisa ter. Ah, beleza, então. Qualquer coisa a gente apresenta aqui também, se tiver no Instagram. O que tem lá é minha voz. Ah, ele tá, vamos tentar ver aqui por aqui. Se não der, a gente já tenta pelo Instagram.
Vertex method is a gender and design manifest. Tá ok, gente? Tá indo? Tá sim, cara. Ah, beleza. Então vamos lá. Qualquer coisa vocês gritam aí que eu paro, tá? Ele é 60 minutos, tá louca? Mentira, é 1 minuto só. And it was done to subvert world iconic pieces of design. Gente, olha que chique. Isso foi uma CNC que um italiano topou a colocar essa CNC para desenhar essa história. A fetish of mine. So, I started with the delicious Donna armchair of Gaetano Pesce. Olha aí, vocês reconheceram, né, gente? Aqui a dona tá claríssima para vocês, né? A dona, aquela que tem a bolinha. Sim. No Pesce, from 1969. I started researching for round-shaped pieces, suggesting a new design performances and new genders. Eu tô arrasando em inglês, então não. Olha aqui, aqui a gente já consegue entender a forma de como eu vou dissecando essa peça, né? Eu coloco essa peça em vista lateral, né? Graças a Deus a minha faculdade de arquitetura me ajudou. Então eu faço essa vista lateral para conseguir identificar e conseguir entender o perfil dessa peça que eu vou criar. It's kind of a curious look for male's body. É exatamente isso, é um olhar super curioso sobre o corpo masculino. Of course, this process is very personal. I could say, olha lá. Então eu não, né? Tipo o método, né? Vai quadriculando toda essa questão das curvas para eu conseguir chegar nessa nova poltrona, nessa nova persona, nesse novo gênero. On my life experience and my transaction woman condition. I noticed that artists and designers are mostly men. They had always used sinuous and fluid forms that, in my own opinion, create female images, or maybe near what I have become. Nessa hora deu uma gaguejada. This process is the opposite. My method creates new personas, new genders, and new performances. Maravilhosa. Ai. With no commitment with the ergonomics or to the moral. It is closely connected to my... Gente, eu fui babadeira nessa hora, não foi? Eu falo que eu não tenho, eu falei, Luca, pera lá. Que eu não tenho compromisso nem com a ergonomia e nem com a moral. Nossa, eu achei babadeira. Connected to my aesthetic values and my sexual orientation. Essa é a impressão, tá, gente? It's like to occupy a little occupied places by women to talk about my own desires. Olha ela aí, impressa. Babadeira. Poltrona dona. Voltar para a apresentação. Eu queria fazer uma observação rapidinho. Eu achei que a forma como você dissecou, né, e faz a vista lateral da cadeira é muito parecida com o jeito como você começou a elaborar o seu TCC, que você dispõe as formas de uma maneira muito interessante mesmo, assim, de enxergar, né, de traduzir uma imagem por formas geométricas. Muito legal. Sim, exato. Eu tenho esse flerte com o design radical, né? Alguns teóricos do design, que vai falar alguma coisa do meu trabalho, eles falam que o meu trabalho tem esse quê de design radical, né? Eu tenho uma coisa de Memphis, de design italiano dos anos 80, né? Uma coisa meio de Amilcar de Castro, né? De olhar para esses artistas que têm esse purismo, né? Essa forma muito pura. Então, tanto na arquitetura quanto no design, a minha arquitetura e o meu design, eles performam dessa maneira, né? Que foi uma forma que eu já fui buscando de trabalhar uma certa linha de trabalho. Bacana. E aí, pessoal, o que eu queria falar sobre o método Vértice, eu acho que... ela tá aqui, ó. A doninha, ó. Ela vai ser... vou falar, né? Ela vai ser a que vai ser mostrada lá em Tiradentes. A gente vai produzir ela enorme, vai colocar ela lá. Vamos lá, a gente tirar foto, me marquem, tá? Vai ser incrível. Tá. Então, gente, na verdade, quando eu comecei a mostrar para algumas empresas o método Vértice, as pessoas pensavam, nossa, Carol, será que a gente não vai ser processada por plágio, né? Será que as pessoas não vão achar ruim? Aí eu falei, o que eu falei? Falei, gente, a única pessoa que tá viva dessas é o Gaetano, ele deu like, os outros tá tudo morto, se a família vier falar alguma coisa,
Anyway, não tô nem aí. Mas o que acontece é o seguinte, as pessoas têm que entender que esse método, gente, ele existe muito mais para falar, para legitimar a pessoa, para legitimar mulheres, do que, na verdade, para transformar a poltrona em outra poltrona. Esse método, ele pode ser aplicado em qualquer situação, em qualquer coisa. Esse método pode ser aplicado numa arquitetura. Esse método pode ser aplicado no plano urbano de Roma. Eu posso ler o plano urbano de Roma todinho, que é todo curvo, todo redondo, e posso fazer um cálculo geométrico que transforma todo ele sem curvas, tá? Eu posso ler o corpo de alguém, eu posso ler uma maçã. Então, esse método é um método boom, gigantesco. Meu amigo fala que é minha aposentadoria. Quando eu achar uma empresa, meu amigo fala que quando eu achar uma empresa que pague isso e faça a coisa acontecer mesmo, eu tô aposentado. Enfim, tomara. Mas eu começo usando peças de design para trabalhar com essa questão, menores, né? Queria que pessoas insiders do design olhassem para essas peças e quisessem entender o porquê. Queria que galeristas colocassem essas peças nas galerias, né? Que pudessem ser vendido como peças de design assinado. Toda essa questão aí. Alguma dúvida do método Vértice, gente? Tudo ok, né? Vocês estão me achando muito doida? Não, né? Ah, louca. Então, vamos lá. Tela inteira. Vamos de tela inteira mesmo. Foi, né? Sim. Tá. O curso do Zanini, gente, foi o Gambiarra, tá? Que eu fiz lá. Eu pego a poltrona Red and Blue. No meu Instagram tem um vídeo lindo que eu eu desenho peça por peça e crio um... Como é que chama aqueles livrinhos que você vai fazendo? Ele cria um negócio animado. Eu esqueci o nome daquilo agora, mas tem um nome. Aqueles livros que você faz assim, ele vai animando, né? A cada página que passa, ele vai trocando. Flipbook, alguma coisa assim, não é? Flipbook, exato, flipbook. Aí, então eu criei um flipbook no meu Instagram que tá lá, depois vocês olham, a coisa mais fofa do mundo. Essa peça aqui, ela desmonta, né? Tem um vídeo também bem bacana lá no meu IG, que eu mostro o processo dela desmontando e tal. Então, eu uso peças da Red and Blue, que é uma poltrona super conhecida, para criar o Gambiarra, né? A Red and Blue é super simétrica, super sisuda, super, né? Parece aquela pessoa que senta e cruza a perna, bem elegante, assim, bem tal. Gambiarra é uma bagunça, é exatamente eu mesmo, sabe? Uma loucura, muito original, muito verdadeira, muito eu mesma, muito sem papa, sabe? E por conta das cores e a forma que ele performa, né? Eu acho que ele parece uma gambiarra mesmo. Quando eu olho para ele, parece que eu abri uma... Deixa eu ver a carinha de vocês aqui. Quando eu olho para ele, parece que eu abri uma caixa de elétrica, sabe? Tá tudo misturado, amarrado, com nó, com fita crepe, com chiclete, com tudo. Então, eu acho que ele merecia esse nome. Então, ele se chama Gambiarra, que é um desmonte da peça do Gaetano Peixe. Essa aqui, gente, é a poltrona Fontana. Vocês conhecem o quadro do Lúcio Fontana, que é o talho, né? Só tem aquele cortezinho assim, ele é super vaginal, ele é super erótico, né? Super... Tem essa questão de tratar o feminino com essa ideia de sensualizar, de erotizar e toda essa coisa. Eu queria uma poltrona com esse quadro, onde ele é uma tela, né? Onde a pessoa senta para entrar nesse quadro, quase um contrário de nascer, né? Quase uma volta, um retorno. E uma empresa italiana copiou essa peça. Qualquer dia eu contato vocês. Agora que eu tenho esse mail maravilhoso de vocês, qualquer dia eu contato vocês. O dia que eu for xoxar o Instagram deles, vocês me ajudam a bombar no Instagram deles, que eles estão copiando a minha peça, estão vendendo lá à torta e à direita. Então, qualquer hora eu vou precisar de uma ajuda de vocês para bombardear o Instagram deles, que eles roubaram essa peça. O dono dessa empresa me mandou um e-mail pedindo meu telefone, me ligou falando tal, que queria fazer um protótipo dessa peça e que queria vender na empresa dele. A Paula falou que já tá pronta, é da babada, a Paula, aquelas que falou, ela tá pronta, adoro. Então, aí o que acontece? Eu tenho aquele louco, gente, eu tenho tudo documentado por e-mail, mandei o e-mail pro desgraçado, quer dizer, pro doido, mandei o e-mail, coloquei tudo certinho, coloquei as coisas tudo no lugar, aí ele pega e vem falar que esse projeto é dele, né? Primeiro ele falou que tinha prototipado, que se eu quisesse essa peça de novo, eu tinha que pagar 4 mil euros de protótipo. O que você fez? Com ouro? O que é isso, né? Uma serralheria, uma tela? O que você fez aí que você gastou esse dinheiro todo? Queria 4 mil euros para devolver o projeto. Eu falei, não, vai. Pode fazendo. Vai vendendo para essa chinesaiada aí que é o seu cliente mesmo. Vende até você falar, chega, e depois a gente conversa sobre essa questão. Essa peça agora está copiada por uma empresa italiana que está me usurpando. Esse aqui é um banco que chama Coppola, né?
que eu trato, a Lorena perguntou qual material. Lorena, essa chapa lateral é fibra de aço carbono, né? Que ela tem esse trabalho que ela vai e volta, né? Não tem essa memória, né? Ela não flerte, então ela tem a borda toda em aço carbono. E esse tecido é um tecido que eu não sei ainda que eu vou usar, porque ele poderia ser um neoprene, mas ele pode rasgar e ceder, né? Então esse tecido ele vai ter que ser um tecido elaborado para essa poltrona, porque ele tem que ter um corte, mas ele não pode ceder quando ele cortar. Então é um dos grandes segredos dessa peça, quando eu descobri a louca. Mas eu não tenho ainda, tá? O tecido. É só uma vontade. De novo, essa é uma peça de design natural. Aquelas peças que a gente não faz para caber numa caixa, não faz para ser desmontada, não faz para caber em qualquer apartamento. É uma peça que a pessoa vai ter para, né? Ninguém vai colocar 10 poltronas dessa na sala, né? Por exemplo, é uma no canto ali e pronto, acabou. Para falar que é minha. Olha, tem uma peça da Carol Guical, sabe como? Então, gente, esse aqui é o banco e mesa cópula, né? Onde eu trabalho com essa questão da nossa sociedade ser tão falocêntrica, né? Nossa sociedade é muito falocêntrica. Ela gira em torno desse falo, onde os homens acham que eles são melhores por conta disso, né? E tudo tem questão de tamanho, de medidas, de não sei o quê, disso, daquilo. E eu pego esse falo e coloco ele de cabeça para baixo, sabe? De tão importante que ele é, na verdade. Então eu trato essa questão desse falo ao inverso, né? Dessa questão de pegar esse homem e colocar ele no lugar dele, sabe? Tipo então tem toda essa questão desse encaixe, né, que é muito sensual dele nessa estrutura toda, e eu gosto muito dessa ideia de trabalhar essa parte muito pesada nesse concreto, e esse suporte ser essa curva, né, que ela faceia esse chão de uma forma muito delicada, assim, ele pousa sobre esse chão, então, né, como é que chama isso mesmo, esse ponto, gente? A tangente dele, né? Essa tangência dessa curva, ela é onde esse apoio encosta no chão, né? Então, ele é uma peça que eu gosto muito, assim. Vocês gostam? Meio agressiva, né, talvez. Tem alguma pergunta até aqui, gente? Eu não tenho uma pergunta, mas eu queria depois, se você pudesse, comentar um pouquinho mais sobre essa sociedade falocêntrica, porque a gente vê isso se repetindo diariamente, assim, na questão dos prédios, né? Até vai ter um anexo do MASP, o pessoal estava discutindo essa questão, aí o outro faz foguete, assim. Acho que é uma questão interessante da gente... Maravilha, maravilha. Quando eu morava em Milão, gente, tava tendo um bafão. Tinha um amigo meu que ele trabalhava no Urban Center, que era o lugar que eles expunham todos os projetos de arquitetura, né? Era um lugar maravilhoso. Então, eu tinha livre acesso a esse espaço. Então, eu fui em várias palestras, vi uma palestra do Daniel Libeskind, quando ele estava fazendo o Bosco Verticale lá em Milão. Então, eu fui nesse lançamento, né? No coquetel, umas champanhe maravilhosas, umas comidas bafo, sabe? Aquelas festas que todo mundo quer ir. Incrível. E aí, o meu amigo trabalhava nesse Urban Center, que era meu roommate em Milão. A gente morava no mesmo apartamento, eu aluguei um quarto dele, né? Para morar lá. Então, eu tinha livre acesso a essas festas, essas questões. E rolou esse papo, né, que um dos primeiros prédios que a Zaha fez, né, tinha essa curva, né, que era essa ideia desse falo não tão penetrante, não tão agressivo, né, e o Berlusconi falou na época, né, o Berlusconi é um Bolsonaro, né, ele falou na época, falou, gente, esse prédio é broxante, esse prédio ele mostra insuficiência, esse prédio ele é fraco, né, então, ele está muito falando dessa questão de quanto os homens dependem dessa virilidade, quanto eles se acham mais importantes por conta disso, né? Se colocam em lugares, né, dessa questão toda, mas existem várias pessoas discutindo sobre essa questão, tanto na arquitetura quanto no design. Outro dia eu vi um projeto de uma designer, tem até um termo em inglês que fala sobre isso, acho que é manspread, que é quando o cara senta no metrô e arregaça as pernas, assim, sabe? Então, tipo, mulheres nunca vão fazer isso, né? Que dá vontade de fazer, né, louca? Sentar naquele lugar e abrir a perna para empurrar quem tá do lado, mas você fica pensando, os homens fazem essa questão como forma de ocupar o espaço alheio, né? Ou de tocar quem tá do lado dele, né? E eles estão cobertos por essa questão de serem homens e poder se sentar de perna
aberta, né? De ter essa coisa que desde criança, quando o menino senta de perna aberta, a mãe nem aí. Se uma menina sentar de perna aberta, menina, pelo amor de Deus, isso não é coisa de moça, pelo amor de Deus, senta com a perna aberta, que não pode, né? Então, os homens são incentivados a ocupar esse espaço o tempo todo. Então, essa designer, ela criou uma cadeira que a pessoa não consegue abrir, tipo, que tinha contenções, assim, que a pessoa não consegue ocupar esse espaço do outro, né? Então, a nossa sociedade é super falocêntrica, e a gente consegue ver vários exemplos, como Akbar, né, em Barcelona, como vários prédios do Rimemblo, tem aquele do Renzo Piano. Então, todos esses prédios, eles têm essa questão de ter essa questão falocêntrica, né, de ter essa forma. E outro dia a gente estava analisando um projeto na Tokstok de um designer que a gente está lançando. E aí era uma cadeira de amamentação. Enfim, para quarto de bebê, para mãe recém-nascido, né? E ela tinha uma perna, assim, né? Tipo, a perna da poltrona era tão vertiginosa, era tão 90 graus, que aquilo estava agressivo, assim, sabe? Eu olhei e falei, gente, essa poltrona não tá parecendo confortável. Essa poltrona não tá parecendo confortável. Se a gente abrir a perna dela um pouquinho, ela vai parecer mais que tá, sabe, pousando no chão, tal. Ela com essa perna 90 graus, ela tá muito, muito agressiva, né? Então, a gente tem essa questão do desenho, né? Às vezes, levar a gente a acreditar que aquela forma é mais agressiva ou menos agressiva, e isso vai muito da intenção de cada pessoa, de quando as pessoas fazem esses projetos, né? Os designers e os arquitetos que fizeram esses prédios nunca vão dizer que isso eles fizeram para mostrar força, virilidade, toda essa questão, né? Sempre vai achar que as pessoas estão com a cabeça, né, em outro lugar. Mas eu sempre tento discutir essa questão e, na verdade, tentar mostrar que existem outras formas de ver, e meus projetos sempre têm essa cara de manifesto mesmo, né? De mostrar esse empoderamento feminino e questionar essa sociedade que a gente vive, né? E que vem nos oprimindo dia a dia. Esse aqui, pessoal, é um banco que eu fiz, não foi produzido ainda. Ele é um banco que eu olho para os desenhos do Saint-Exupéry, que criou o Pequeno Príncipe, né? Então, eu tento, com um monobloco desse, criar essa silhueta de uma baleia, né? Então, com alguns cortes laterais, o corte na parte de baixo, que eu acho bem arquitetônico, cria esse balanço, né? E esse corte enquadrado, que ele faz tanto o olho quanto aquela parte de cima, né? Com subtrações desse sólido, eu crio essa silhueta que cria essa forma muito lúdica, né, de uma baleia, assim, que seria para uma escultura, na verdade, para uma praça, para algum espaço aberto. Foi um dos projetos que eu fiz também lá no curso do Zanini. Aqui está o famosíssimo Capitel, que foi o banco que eu levei para os jovens talentos. Ele é o banco onde eu trato dos capitéis coríntios, jônicos, dólicos, e eu falo desse capitel contemporâneo, que pode ser Vocês estão vendo o meu pointer? Sim, sim. Então, eu trato desse capitel contemporâneo, que eu trago a silhueta da viga I, né, que a gente usa tanto hoje em dia em arquitetura contemporânea, e faço ela de novo em mármore. Então, eu trago essa ideia da viga I, usando ela de novo em mármore, levando essa arquitetura contemporânea para uma arquitetura anywhere, uma arquitetura de outro lugar, que talvez seja uma crítica à arquitetura moderna, essa ideia de pensar as coisas só em planta, nessa ideia de pensar fluxo antes de pensar forma, nessa ideia de fazer quarto de empregada na casa das pessoas, nessa ideia de segmentar projeto de arquitetura em público, em íntimo, serviço e privado, onde o serviço quase sempre é destinado a pessoas, né, de pele negra, e toda essa questão. Então, eu acho que a arquitetura moderna, ela deve muito ainda, as pessoas têm que pensar muito, e a arquitetura brasileira, hoje, né, nós sabemos, ela ainda performa a arquitetura moderna, né, a gente ainda não conseguiu perder esse ranço modernista. Não sei como é que tá a faculdade de vocês. Tem algum professor assistindo aqui, gente? Não, né, só tem aluno. Acho que não tem professor, não. Acho que é só nós. Bacana. Se tivesse também não tem problema, tá, gente? Não tem nada contra o professor, não. O que eu tô dizendo é que a maior parte dos professores, pelo menos quando eu estudei, tiveram formações modernistas, né? Então, assim, eu acho que é importante, porque às vezes a pessoa quer ter uma formação modernista, tecnicista, toda essa questão, mas a gente precisa ter uma formação também olhando para outros lados, né? Que não só a função, pensar, né, no social, pensar em outras questões, pensar em
em outras formas de pensar projeto, que não tão pragmáticas. Posso passar? Pode, né? Essa daqui, pessoal, é outra mesa que, de novo, como alguém falou aí, né, tem essa questão dos sólidos, dessa questão mais radical. É a mesa Cunha, que ela tá lá na Breton, onde eu sessiono esses sólidos, e essa peça, ela é uma peça que ela lembra um pouco uma arte cinética, né? A gente pensa que ela tá quase pronta para deslizar, ou uma peça suporta a outra. Eu fiz essa peça para a coleção da Breton que chama Família. Então, eu criei uma peça que ela não funciona sem a outra, né? Então, a peça número 1 precisa da peça número 2 para existir. Então, é um eterno suporte, um eterno estar do lado, um eterno estar junto. Então, é isso que fala essa peça, né? De novo, a gente volta. Isso é design colecionável, isso é design autoral, né? Essa peça é pesadíssima, se ela for feita em mármore, precisa de uma grupa tirá-la do lugar, né? Então, não é uma peça que eu vou vender a rios, mas é uma peça que conta uma história e que eu tenho um porquê de ter feito essa peça, né? Ela tá na Breton em madeira, tá, gente? Eu fiz em mármore, mas ela tá em madeira. Aqui tem algumas peças que eu fiz em mármore para mandar para uma empresa italiana. Essas aqui eu olho para uma questão de arquitetura, né, de sombra, de como isso vai performar com a questão da luz dessa mesa. Aqui tem o Teta, meu queridinho. O Teta é a minha peça que mais vende, tá, gente? A peça que mais performa bem. É a peça que, enfim, eu acredito muito que o Teta logo, logo vai virar um ícone do design brasileiro. As pessoas têm muito interesse, vários colecionadores já compraram, e essa peça performa super bem. Ele tá na Casa Cor agora, no ambiente do Guto Requena, vocês devem conhecer, tá na Casa Cor São Paulo. O Guto me pediu, a gente mandou a peça do Nordeste para ele, então ele tá lá, em madeira, tá? O Teta também é essa brincadeira, né? Falar em teta é uma coisa que às vezes agride as pessoas, né? Mostrar a teta agride as pessoas, sair sem blusa na rua agride as pessoas. Então, eu trabalho com essa ideia desse kit, né? Que é uma teta de vaca, mas que eu trabalho com esse flerte com o design moderno brasileiro, né? Quando a gente olha a cuia dela, lembra muito a Bow Chair, da Lina Bobardi. Quando a gente olha os pés dela, lembra um pouco as coisas do Sérgio Rodrigues. E ela é um eterno sarro, né? É um banquinho super fofo, fálico, até a morte, porque uma vez a minha cunhada trouxe um desmontado, ela falou, cunhada, o que você vai fazer com isso? Porque as pernas dele é muito fálica, né? Então ela perguntou, o que você vai fazer com isso? Vou mostrar para vocês um pedaço. Pega aí, por favor. Essa perninha do... Tem um amigo meu aqui. Sem aparecer aqui na câmera, por favor. A louca. Olha aqui, gente, a minha cunhada trouxe, essa aqui é a perninha do Teta, ó, vocês imaginam. Isso aqui é a perna do Teta antes dele ser moldado, antes dele ser engastado, né? Aí ela trouxe e falou, cunhada, o que você vai fazer com isso aqui, né? Tipo, então, quando a gente olha a silhueta do Teta e ele, enquanto peça, ele performa uma coisa fofa, uma coisa infantil, uma coisa delicada. Agora vira ele de cabeça para baixo pra você ver, né? Então, tipo, ele tem esse sarro enorme, de novo, com essa sociedade falocêntrica. Então, é isso que eu busco das minhas peças, na verdade, sabe? Um pouco de transgressão, um pouco de tiração de sarro, e eu acho isso super bacana, interessante. Aqui tem uma linha de relógios que chama Immaterial Clock, que é onde eu trabalho com latão e com mármore de novo, e então ele tem uma parte que é física, né, onde o ponteiro passa para marcar as horas nessa parte que é física, e metade do tempo ele marca essa hora no nowhere, né? Tipo, não tem lugar nenhum, e ele tá marcando as horas nesse espaço onde não tem, marca o tempo no tempo. Aqui, de novo, o cópula, que a gente já mostrou. Tá, essa aqui é a parte mais artsy. Agora o povo deve estar chateadíssimo já dessa questão de arte. Ai, nossa, eu nunca vou fazer isso na vida, eu nunca vou comprar, nunca vou colocar em ambiente nenhum, que não tô nem aí para isso. Agora vamos falar um pouco de design comercial. Pausa para o comercial. Tem alguém aqui que desenha, gente? Que tem interesse por design, que já tem alguma produção, que faz alguma coisa? Vocês estão só fazendo projeto de arquitetura? Vocês tiveram aulas de design durante o curso? Design de imobiliário? Não tiveram? Vou me candidatar. Isso era uma coisa que a gente estava até falando. Vou candidatar para ser professora de design de imobiliário de vocês, gente. Nossa, por favor. Vou me candidatar. Design de imobiliário com Carol Sugikawa. Alô. A gente tem alguns flertes, assim, alguns professores que mostram referências. Por exemplo, a poltrona lá, a nona, uma professora já mostrou pra gente, mas
essa aula, sim, não. A gente não tem, a gente está Exclusiva de design. com Tem o que olho... ter, gente. Exatamente. Faculdade de arquitetura tem que ter aula de design, principalmente de produto de imobiliário, é muito importante, né? Vocês sabem que antes de existir design de interiores, antes de existir design de produto, né? Gente, Balenciaga Balenciaga é arquiteto, gente. Balenciaga tem a marca de moda e ele é arquiteto, né? Então, antes disso, os arquitetos tomavam conta disso tudo, essa área era nossa. Aí as pessoas foram dividindo. É uma questão de escala, né? Quem desenha uma cadeira, desenha uma casa. Quem desenha, né? Tipo, as coisas é muito parecido. A gente trabalha com a escala, né? Tipo, a escala do objeto, a escala da cidade, a escala do móvel. Então, eu acho muito importante arquitetos flertarem com essa questão do design. Eu acho muito rico. E, enfim, incentivo vocês, comecem. Tudo tem a primeira vez, aquela bem louca, né? Tudo tem a primeira vez, façam. Vamos lá, gente. Vocês estão vendo aí? Tá, né? Gente, essa aqui é um outro sarro. Na verdade, a minha comercial, falar lá vem ela. Comercial não é comercial nada. As minhas peças comerciais, gente, elas não são muito comercial zona, não é aquela poltrona que você vai ver na... Como é que é o nome daquela cafona que tem em São Paulo, que tem uma loja muito engraçada, aquela veste mulher gato e... Esqueci, ai, tem uma marca que... Hã? Silvia Design? Silvia Design, amo. Isso aqui não é uma poltrona que vocês vão ver na Silvia Design, tá, gente? É uma poltrona que ela não é tão comercial assim, viu? Então, gente, desculpa se tiver alguma parenta dela aí, tá? Eu acho ela um ícone, tá, viu? Enfim, vocês são todos de São Paulo, né? Aquela bem louca. Não é que eu dou um fora. Não, assim, cafona. Gente, eu adoro gente cafona, tá? Primeiro que eu acho maravilhoso, eu adoro gente cafona, eu acho o cúmulo do incrível ser cafona. Ainda mais quando é cafona com gosto, né? Que a pessoa faz por querer. Mas o que eu tô querendo dizer é que ela vende peças muito comerciais. Ah, gente, vocês já entenderam, né? Enfim, essa peça aqui, ela não performa muito comercial, né? Ela ainda é uma peça que ela tem um quê de artes ainda, né? Tem um quê de colecionável. Ela é uma poltrona robusta, ela é uma poltrona que tem pés super caros, ela tem um torno caro, ela tem uma poltrona, né? Essa poltrona é uma poltrona que é caríssima de ser executada. Lá atrás, a gente consegue notar esse resquício meu de arquiteta, onde eu pego essa palhinha, estouro essa palhinha, e ao invés dela ter 2, 3, 4, 5 de diâmetro, ela tem 10 de diâmetro. Então, essa palhinha, ela vira um cobogó, né? Ela vira essa parte da poltrona, onde eu tenho essa poltrona toda oversize, que, de novo, eu estou tratando desse corpo possível, né? Dessas mulheres maiores, desses corpos possíveis que as pessoas, né, têm que começar a aceitar, como o meu, né? Porque eu também sou assim, ó, louca. Então, assim, esses corpos que devem ocupar espaços, devem ser desejados, devem ser vistos, devem ser admirados, e toda essa questão aí. Não que não seja, tá, gente? Tem sido e muito, aquela bem louca. Mas precisamos falar sobre. Vamos passar. Tem alguém que riu ali. Poltrona tonda, de novo. Aqui a gente tem um detalhe dela com os pespontos em couro, essa parte aqui em madeira, os pés, né? De novo, um grande sarro com o móvel brasileiro, né? Quando a gente olha para essa poltrona, provavelmente vai pensar, gente, essa poltrona tem muita coisa de design brasileiro. Tem a madeira, tem o pepalito, as cores são muito brasileiras, o couro é muito brasileiro, tem um quê de Nordeste, tem um quê de alguma coisa. Mas quem será que fez essa poltrona? Gente, ela tem um quê de estranho, tem um quê de não sei, parece uma cadeira que pode ser usada, sei lá, como... enfim, alguma cadeira de terreiro, né, que tem essa ideia do tapainho, que é muito larga, muito grande. Então, eu gosto dessa estranheza no design, sabe? Ela me atrai. Aqui tem um que é super comercial, tá? Sofá Uno, que a gente está olhando para o lançamento dele para Breton. Eu olho para essa questão do sofá perdido no meio da sala, né? Que a gente precisa ter um móvel, um aparador para ocupar esse espaço do sofá, para ele não ter costas, né? A gente que faz design interior sabe que orelha de geladeira e costa do sofá a gente nunca deve deixar aparecer em projeto nenhum. Deus me livre de ver geladeira de lateral e ver sofá de costa. Então, um dos medos, como eu trabalhei muito com design de interiores, eu tenho medo de ver geladeira de lateral e de ver sofá de costa. Então, a gente sempre tem que tampar. Então, eu já criei aqui um sofá que ele tem
essa coisa meio japandi, né, que é meio japonesa, meio assim e tal. Então, eu projeto essa estrutura, que é a parte frontal do sofá, né, um estrudar que leva ele até a parte de trás, que cria esse móvel que serve como um aparador para a parte desse sofá. É um sofá para ser usado em centros de sala. Aqui tem a poltrona dele, né, a gente consegue ver a estrutura. Agora vocês estão começando a entender o que é comercial e o que é colecionável, né, gente? Esse sofá aqui poderia estar lá na... Como é que é o nome dela? Na Silvia Design. Esse sofá, ela... Não sei se ela ia querer ele, não. Acho que ele ia achar muito minimalista, muito... Não gostei desse sofá da Carol. Não vai entrar aqui na curadoria Silvia Design. Então, ele tem essa parte aqui onde tem a estrutura, né? Que ela prolonga e a gente consegue ver esse encaixe aqui super lindo na parte de trás. Eu acho super elegante essa parte aqui, ó, super arquitetônica, né? A gente consegue ver quase uma empena, né? Consigo ver quase uma empena aqui numa fachada e tal. Ele é bem arquitetônico. Alguém falou, essa poltrona é lindíssima. A Uno ou a Tonda? Alguém falou que a poltrona é linda, não sei qual das duas. Eu acho que era a Tonda. A Tonda, né? Que é mais esquisitinha, ainda bem que a pessoa gostou. Aqui tem um sofá, né? Aqui tem ele de costas. Ai, gente, uma vez eu mandei um... Ai, como eu sou louca. Uma vez eu mandei um projeto para um concurso de design, né? E aí eu fiz... A minha primeira poltrona que eu desenhei chamava poltrona erótica. E era uma poltrona que tinha um encaixe, assim, parecido com cópula. O puff dela era bem fálico e ele encontrava com esse espaço, assim, da parte do sentar, né? Então ele tinha esse deslocamento e a pessoa colocava o pé em cima desse espaço. E aí, ao invés de colocar vista frontal, vista lateral, vista superior, eu coloquei de frente, de costa, de lado. Eu acho que eu vou começar a fazer isso de novo, que eu tinha esquecido, gente. Eu amo. Não vou fazer isso mais. E eu acho que eu também vou fazer isso quando eu for fazer para a prefeitura. Quando eu for especificar para a prefeitura, eu vou colocar lá, em vez de fachada, de frente, em vez de lateral, de lado, de costa, de frente. Adoro. Gente, aqui de novo a mesa cunha, que tem um croquis dela. Vai ter algumas coisas que vão estar repetidas, tá, gente? Porque, enfim, tem algumas coisas do meu comercial que elas estão no... Porque a mesa cunha, por exemplo, ela foi feita para ser em madeira maciça, mas se eu faço ela em MDF e ela tá mais em conta, ela vai para uma loja, ela começa a ser vista como comercial, né? Existe essa transição entre o comercial e o autoral. E, na verdade, as pessoas acham que um designer, ele precisa ser primeiro autoral, para depois fazer comercial. As pessoas falavam muito bem, falavam, Carol, mas não mexe com comercial ainda, você nem bombou ainda no comercial, você tá fazendo os dois já. Eu falei, gente, eu não tenho que tirar para todo lado, né? O lado que pegar, pegou. E acabou que foi exatamente o que aconteceu. As coisas aconteceram juntas, né? Eu tô na Tokstok, que é super comercial, tô na Breton, que tem essa questão de ser um pouco mais autoral, e agora as coisas estão acontecendo em outras áreas também. Aqui tem um detalhe da mesa cunha. Aqui tem uma mesa que chama Vitória, ela não tá exatamente como precisa, não tá mostrando, isso aqui tá parecendo uma mesa com uma bandeja em cima, né? Nossa, que tem mais nada a ver. Isso daqui, na verdade, essa bandeja, ela tem três encaixes, assim, né? As circunferências vão diminuindo. E a ideia é que sejam lâminas de vidro que vão cortando e vão diminuindo. A ideia é que quando eu tire essa tampa, né, ela fica aquele lago que caiu uma gotinha, assim, sabe, toda linda. Então, esse desenho ele não diz exatamente o que essa peça performa. Esse aqui é o módulo palito. Mas, só uma dúvida. Na mesa Vitória, o seu design é o da mesa e o das bandejas? Sim, esse conceito de ter a bandeja encaixada nessa mesa, né? Ela em corte, ela vai fazendo assim, ó, sabe? Tipo uma coisa meio art-déco, vai diminuindo. Então, a ideia é que quando eu tiro a bandeja da mesa, a mesa fique com essa circular cortados em vidro. Então, se a bandeja tem 5 escalinhas assim, que eu tiro, né, que eu coloco, ela fica até flutuando em cima da outra mesa, a parte que eu tirei da mesa fica com aquela cara de lago, né? Parece uma Vitória Régia também, as bandejas. É, exato. Ela tem essa questão de parecer a Vitória Régia. Esse detalhe aqui é mega sensual, né? Ele parece um decote, eu acho super lindo, super delicado.
E a camélia, né, que tá aqui dentro, que não é a flor da Vitória Régia, eu busco do universo da Coco Chanel, né, que eu pego a camélia da Chanel e trago ela para esse entalhe ali, né, da bandeja. Bacana, eu gosto muito desse projeto, logo logo vai ser executado. Aqui tem o módulo palito, que é um módulo que foi feito para ser aparador, buffet, mesa lateral de cama, né? Vocês sabem que a gente não fala mais criado mudo, né, gente? Então, mesa lateral de cama. Então, toda essa questão aí, todo na palhinha. Esse também vai ser feito pela Breton, vai sair agora. Ele é todo transparente. Aqui ele pode ser para cabeceira de cama. Olha isso, gente. E ele pode performar dessa forma também, cabeceira e peças. Aqui tem um aparador que chama Open Mind. Esse aparador, ele mesmo estando fechado, ele parece estar aberto por conta da angulação das portas, né? Essa porta é angulosa, então eu pego pelo ângulo da porta e consigo abrir essa parte aqui que está em negro, né? Que dá essa impressão dele estar aberto mesmo estando fechado. Ele de novo. Isso aqui tem um carrinho que chama Alfred, que eu não desenho a peça. Ai, gente, tô com vontade de espirrar. Quando isso acontece, é horrível. Aqui nesse carrinho, gente, o que eu desenho não é a peça, é a performance, né? O que eu desenho é o ato dele de servir. Então, o desenho, eu pensei muito mais no ato do que no desenho que ele ia ter. Eu queria que esse carrinho tivesse bandejas e que todas essas bandejas pudessem sair, né? Então, ele é um carrinho que é apenas um suporte. Então, essas bandejas deles, todas saem, todas elas são cortadas na meia esquadria. Quando eu tiro ele desse carrinho e coloco em cima da mesa, desculpa, gente. Coloco em cima da mesa, ela cria de novo essa coisa bem arquitetônica, assim, desse balanço, né? Fica uma bandeja solta, não fica uma bandeja pesada na mesa. Então fica uma bandeja bem, bem elegante. E ele é todo em latão. Vai ser executado agora pela Breton também. Aguardem. Gente, quem for fazer interior aí, hein, por favor, comece a especificar minhas coisas, hein? Por favor. Quem quiser bater papo sobre design, pode mandar mensagem no Instagram, que eu amo. Eu faço enquete todos os dias, coloco pílulas do design. Sempre tem uma coisa incrível, uma coisa lá, uma coisa cá. Olhem depois, vocês vão achar bacana. A cara já ia pedir umas referências, assim, se eu puder passar. Oi? Já ia pedir umas referências, se eu puder passar. Olha, arrasou. Arrasou. Várias referências, várias referências. Eu sempre, todos os dias tem uma pílula de design, assim, tipo, falar, ai, poltrona tal, data tal, não sei o quê. Então, olhem lá que vocês vão amar. Aqui é a poltrona estante piega. Piega no italiano é o ato de dobrar, de prega, sabe? Então, ela vem da moda, que eu trabalho esse côncavo e esse convexo, né? Então, ela tem partes que servem para o lado direito e partes que levam para o parte esquerdo, ou, enfim, partes que servem para frente e partes que servem para trás, né? Ela serve como divisória de ambiente, ela pode ser usada apoiada, ela pode ser usada com tirantes, né? Levantar e tal. Uma peça que eu acredito muito também. A gente está tentando resolver alguns problemas técnicos, porque, enfim, como ela tem uma chapa muito fina, essa parte de baixo tem que suportar toda essa parte de cima. Então, a gente está labutando para conseguir fazer ela com essa alma super fina. Talvez ela vai ser feita em aço carbono, ficar super pesada, mas para demonstrar essa leveza, né? Terminou. Eu acho que tem um outro arquivo que tem algumas coisas repetidas, mas não, gente, eu acho que eu já mostrei tudo. Aqui tem o teta, que é... Ah, deixa eu mostrar o teta para vocês. Vocês estão vendo aí, né, gente? Gente, isso aqui é o projetinho do teta que eu mandei para o executor. Vocês estão vendo, gente? Estamos sim. Estamos sim. Aqui foi o primeiro que ele fez. A gente chama isso de PA, que é prova de artista, né? Quando eu for famosa, isso aqui vai valer uma nota. É como se fosse a poltrona do Le Corbusier com erros, né? Vocês conseguem ver que ele tá com o pé errado? Ou vocês não conseguem, não tinham visto? Esse aqui ele tá com o pé muito aberto, tá vendo? Quando a gente olha aqui o teta, ó, esse ângulo dele aqui é bem menor do que o rapaz colocou aqui, ó. Parece que ele deu uma abertura, tá vendo? Então, essa peça aqui foi uma prova de artista. A gente fez, depois corrigiu. Nessa aqui já não tá, ó. Ó. Tá vendo? Esse é o grande íconezinho da minha
Aqui tem ele feito em... De novo, esse aqui é aquele errado, que foi laqueado, ou ebanizado. Bom, gente, é isso. Parte da minha produção, não consigo mostrar tudo, tem muita coisa. Ah, pera lá. Não, não vou mostrar não, vocês que vão em Tiradentes depois vocês verem. Tiradentes não, DW. Eu tô agora fazendo Eliane, vai ter uma exposição com DW. Não, vou mostrar pra vocês só um cheiro, um spoiler pra vocês. Exclusivo. Exclusivo, gente, por favor, não printem, hein? Fica bem louco. Ah, mas espera aí então, que a gente tá gravando aqui, né? Ah, eu tô brincando, não tem problema não. Tá bom. Deixa eu ver aqui, vocês só não podem divulgar esse vídeo antes. Vocês vão divulgar antes do DW? A gente aguarda. Tá, beleza. É porque eles pediram realmente para não mostrar. Essa aqui, de novo, olha como essa peça me parece, gente. Tá vendo? Quando vocês começarem a ver as minhas peças no mercado, vocês já vão saber que é minha. Isso aqui é uma escultura, ela lembra muito a mesa cunha, e ela se chama Tectônica, é uma peça que eu tô fazendo para Eliane. Então, essas 3 peças, elas são uma escultura, né? E que ela dá essa chaise de exterior, que dá essa pegada aqui, ó. Eu fui buscar essa angulação em... Tiradentes vai ser de 22 a 24, Camila. 22 a 24 de outubro. Essa aqui é DW, tá? Daqui 2 semanas. Então, essa inclinação aqui eu fui buscar da inclinação de hospitais, quando a pessoa está em coma, alguma coisa, tem aquela inclinação da perna, que é a inclinação mais confortável que tem. Então, eu busco essa inclinação aqui. Inclusive, quem deitou nessa chaise fala que ela, apesar de ser dura, ela é super confortável, né? Então, a gente faz ela com o Decortiles, com a da Eliane, né? E ela tem essa coisa, porque ela chama tectônica, porque ela lembra essas placas tectônicas que deslocam, né, e se encaixam. Então, aqui tem ela, ó, a chaise, que vai ser feita pela Eliane, toda em porcelanato. E aqui tem o Excel, que é um relógio, que eu, num gesto, corto essa peça da Eliane na transversal, né, um gesto, e crio esse relógio cheio de lugares para colocar ponteiros, né. Olha lá. Uma coleção de relógios de 2,80 de altura, né? Isso vai ser para um lobby de hotel, para, né, uma grande loja, ou algum colecionador que queira ter um relógio que encosta no teto, né? Com esses ponteiros dourados todos lindos. É isso, gente. E aqui, isso aqui foi uma peça que eu fiz para o Martin Barros, vocês conhecem ele? Eu falei para ele que eu queria fazer isso com as peças dele, ó, trazer toda a curva que ele tem para a gente criar peças. Peguei a produção dele e levei. Isso aqui são as minhas primeiras produções, que tá meio que... O Teta era uma fruteira, tá, gente? Curiosidade. O Teta nasceu como uma fruteira. Era uma fruteira que chamava Teta e depois virou banco. E, assim, é a peça que mais performa. E eu desenhei ele para ser uma fruteira. E depois eu falei, gente, tá muito lindo esse desenho para ficar uma peça tão pequenininha. Aí eu trouxe ele para outro lugar. Aqui o capitel, a fontana, Marilyn não mostrei, é uma mesa toda diamantada, mesa vaso, ela tem esse desenho aqui, porta um vaso que faz esse guarda-sol, que é uma árvore. Cadeira palafita, foi um processo que eu fiz olhando também para a cadeira favela dos Campana, mas ela tem um processo totalmente diferente. Que a dos Campana é todo tortinho, a minha é toda lisa, né? Ela é feita de cavaquinhos, mas é colocada nessa questão. É isso aí, gente. Vamos abrir para perguntas, para alguma dúvida que vocês eventualmente venham ter. Mas essa é parte da minha produção, parte da minha história e parte do que eu acredito. Estamos encantados aqui com essa apresentação, então agora a gente vai abrir para perguntas. A Laura levantou a mão. Obrigada, gente, muito obrigada. E pode começar, Laura. Eu quero dar uma de curiosa. Olha lá. Queria saber melhor Laura. como você chegou no time da Tokstok, assim. Se você puder contar um pouquinho de como foi, como você se sentiu, o que foi para a sua carreira. Posso sim. Então, eu primeiro comecei a colaborar com a Breton, né? Primeiro comecei a fazer peças para a Breton, depois comecei a colaborar com a Bunker Design, que é do Nordeste, minhas coisas começaram a aparecer, e eu estava me sentindo à vontade para mandar projetos para a Tokstok para desenhar para eles. Então, eu procurei a Tokstok para ser designer de produto. Queria lançar uma linha com a Tokstok. E eu mandei o portfólio para eles validarem, né? Para entenderem e tal, e me terem na
mas eu não queria ser CLT lá, tipo, nunca procurei um emprego lá, na verdade. Eu queria ser designer, eu queria assinar peças, né? E aí eles começaram a ver minha produção, viram do que eu tava falando, né, e tal. E aí lá tem um cara muito maravilhoso, que chama Demir, muito maravilhoso mesmo, e o meu big boss, que chama Edson, que tá nas tendências, o Ademir é chefe de imobiliário, o Edson é chefe de tendência, e aí eles me convidaram para uma reunião, e falaram, Carol, a gente tem uma proposta, o que é que você quer? Eu mostrei tudo, falei, quero o mundo, né, quero o mundo com as beiradas. E aí eles falaram, ó, a gente tá abrindo um departamento novo aqui na Tokstok, onde o Edson vai ser head, vai ser gerente e tal, e a gente precisa de uma pessoa lá com ele. E aí eles falaram, você não quer vir pra cá? Gente, quando eu tava na faculdade, esqueci de contar, contei só dos bafões, esqueci de contar outras coisas, né? Além de bafões, que eu fazia muito, além de viagens e coisas, além de muito bafão, na época da faculdade, eu editava um jornal que chamava Drops na faculdade. Tanto que eu era visionária, né? Eu e um amigo meu, que inclusive agora ele tá morando em Nova York, fazendo bafão, não sei se você conhece, chama Isupério, sai em tudo quanto é lugar, revista, não sei o quê, ele é ativista negro, e faz a coisa acontecer. A gente sempre foi das loucuras, sabe? E eu e ele editávamos um jornal que chamava Drops. Eu editava moda, design, ele editava teatro, cinema, não sei. Então a gente ia em tudo que tinha, todos os desfiles, vinha para São Paulo Fashion Week, fazia o mundo, sabe? Então, desde a época da faculdade, eu sempre fui interessada por tendência, sempre analisei, sempre gostei. Às vezes eu postava no Instagram ou no Facebook, gente, a cor do ano da Pantone vai ser tal, eu acertava a cor da Pantone, aí meus amigos podres, que a gente sempre tem amigo podre, né, ai, me fala o número da Mega Sena, sabe aquelas coisas, agora esse povo tá tudo me vendo, sabe, esse povo agora tá tudo tendo que engolir a língua, tipo, ai, me fala o número da Mega Sena, já que você tá acertando tanta coisa, mas eu várias vezes acertei as cores da Pantone, de tanto acompanhar essas questões, que foi um processo muito longo da minha vida, sem esperar nunca, Laura, tá nesse lugar e sem esperar ter esse emprego, né, na verdade, é uma coisa que eu construí de novo, como é que eu posso dizer? Sem interesse em estar nesse lugar, sabe? Eu sempre gostei de tendência, sempre gostei de pesquisa, sempre fiz resumo de desfile, sempre faço resumo de feiras de Milão, e tô sempre produzindo esse conteúdo, que é uma coisa que eu gosto muito, sabe? Então, eu acho que esse histórico de mais de 10 anos pesquisando, olhando, né? Porque isso não tem curso. Não tem um curso, por exemplo, que fala, pode até ter, sei lá, como é que fala? Cool Hunter, não sei o quê, mas aquele curso ele não te prepara para isso, ele te abre o olhar, te dá umas ferramentas, né? O que te prepara para isso é a fadiga visual de ver aquilo demais, de saber, de entender, de curar, de saber separar o joio do trigo, de saber o que é bom do que é ruim. E hoje eu tô lá, na equipe de tendência, a gente tem uma equipe de 30 designers, e, paralelo a essas equipes de design, tem uma equipe que pesquisa tendência para a gente conversar e debater com esses designers sobre o que é bacana, sobre o que as pessoas estão usando, sobre o que não estão, sobre a cor, né, sobre as tendências da Tokstok. Está sendo maravilhoso. Desde que eu entrei lá, está sendo incrível. As pessoas lá são muito maravilhosas, fui muito bem recebidas. E agora as pessoas estão abrindo outras vagas, querendo mais pessoas trans na equipe. Eu estou me sentindo, assim, muito feliz de ter levado essa energia para lá, que as pessoas querem outras de mim lá dentro, então estou muito feliz com tudo isso. Espero que outras manas, a gente tá, não sei se eu podia falar, enfim, acho que isso eu não posso falar não, gente. Enfim, a gente está fazendo, selecionando designers, gente, muito plurais, isso eu posso falar. A gente está selecionando designers muito plurais, então, assim, a cara da Tokstok está mudando muito, assim, sabe? Que não é não é meu, tá? Já está acontecendo, então, mas muito maravilhoso. Acho que a Evelyn, né, perguntou? Eveline. Evelyn. Eu tenho uma dúvida, eu queria te perguntar como que você se inspira, assim, para fazer os seus produtos, e, assim, o que você pensa quando você está, que emoção que você passa quando você está desenhando, quando você está pensando nas suas produções. Bacana, Eveline. Então, licença, posso pegar carona na pergunta dela? Vamos lá, Maria. Eu queria pegar carona na pergunta dela de como você também faz essa materialização desse pensamento, entendeu? Desse processo. Como é que você tira esse pensamento e transforma ele de um jeito que é palpável, né? Materialmente falando. Muito obrigada. Então, o meu universo criativo, né, ele parte dessas memórias visuais, de questões que eu vivi. Eu me inspiro muito na moda, eu tenho muita leitura de moda,
E tenho muita leitura nas artes também. Eu olho muito para as artes aplicadas, para o teatro, para a dança, são coisas que me inspiram na minha produção. O design italiano radical dos anos 70, 60, Memphis também é uma coisa que eu gosto muito e que me atrai bastante. E quando eu tenho esse insight, normalmente ele vem do nada, sabe? É um estalo, assim, tipo assim, eu falo, meu Deus, agora. E aí, ou eu faço uma foto, ou eu faço um croquis, ou eu desenho um guardanapo, porque eu esqueço, eu sou lesada. Então, eu esqueço as coisas. Então, se eu tô num lugar, eu faço um croquis, eu faço alguma coisa. Às vezes eu faço um croquis, tiro uma foto, que eu falo assim, que eu vou perder, meu celular eu não perco. Então, eu dou um jeito de guardar aquilo comigo, né? E às vezes, Maria, aquilo não vem uma ideia que eu consiga transportar aquilo para a realidade. Às vezes aquilo é só um conceito que eu não sei como transportar aquilo ainda. Então eu guardo croquis, eu guardo ideias, eu guardo um áudio, eu guardo recortes, eu tento criar uma forma, eu tento escrever um textinho para mim entender mais ou menos como aquilo vai acontecer, né? Eu estou num processo agora de fazer um sofá, que está mais ou menos isso. Eu tive um insight, fiz um croquis. Aí eu achei que não ficou bom, eu gravei um áudio e guardei. Aí depois eu tentei modelar alguma coisa, não ficou ok. Aí eu coloco tudo aquilo numa pastinha, e eu tenho uma pasta no computador que chama In Process. Então ali naquela pasta tem milhões de pastinhas, onde eu vou buscando, retornando, né? Trazendo essa questão. Mas é muito importante, gente, para a gente que trabalha com criação, referência. Referência, 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 referência. Quanto mais referência vocês tiverem, maior é o universo criativo de vocês, né? E quanto mais empoderamento histórico e de referência vocês têm, menos vocês fazem o que já estão feito, sabe? Então isso é muito importante. Ter referências é o mais importante. E citar essas referências, né? Tão importante quanto ter referências é citá-las. Mais alguém? Perfeito, muito obrigada. Obrigada. Eu tenho umas perguntinhas aqui, mas acho que eu vou deixar o pessoal continuar. Deixa eu ver se tem alguma no chat. Feliz, obrigado. A Paula mandou Semana Tiradentes. Tô amando exclusividade. Tá. Eu acho que ninguém mandou pergunta no chat. Eu ia pedir para você indicar para a gente, por nomes, algumas referências que a gente possa pesquisar depois. Você falou bastante, vários nomes de designers, né? Uhum. E alguns também, assim, outras pessoas do Instagram, porque o Instagram é legal que a gente justamente acompanha a rotina e tem esse contato. Se você puder indicar algumas pessoas pra gente, revistas ou, enfim, outros meios da gente ter se informar mais sobre o design. Se informar, bacana. E o mais diverso possível também, né? Já que a gente tem dificuldade de achar designers mulheres, e então, assim, se puder ter esse recorte, ia ser ótimo também. Bacana. Como eu falei, a gente não tem muitas, tá? Mas, ó, Carol Gai tá na Breton comigo, é maravilhosa. Gente, é muito difícil tá mulher no design. Tem a Etel Carmona, não sei se vocês já seguem, o perfil da Etel é maravilhoso, Etel com TH. E a Alissa Carmona é a pessoa que mantém toda essa questão do design. Tem um livro maravilhoso que chama, quem quiser saber mais sobre gênero, tem um livro que chama Mobilinha, que foi feito pela Mila Wachowski, que ela é filha do Gregory Wachowski, aquele arquiteto modernista que fez a primeira casa moderna no Brasil. A filha dele escreveu um livro que chama Mobilinha, uma história de vida, Mobilinha, se vocês colocarem no Google vai sair. Gente, esse livro, ele fala de um personagem que se chama Georgia Hauner. Ela não é maravilhosa não, gente, ela é esplendorosa. Nos anos 60, ela estava bombando no design brasileiro, fazendo Casa Cláudia, fazendo uma série de... O nome dela apagado, ninguém nunca ouviu falar dela, né? E quem foi padrinho de casamento dela foi o Sérgio Rodrigues, vocês terem noção, tanto que ela era fortona. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. E, enfim, a gente não tem muitos nomes, tá, gente? De cabeça agora, se eu for parar para pensar, é o que eu falo. Tanto que é difícil citar designers mulheres. No Brasil, Carol Gai... Etel Carmona, já citei. Eu preciso... Gente, olha para vocês verem, o tanto que é complicado.
Tranquilo. Pode fazer uma listinha e mandar pra gente Aham, depois. posso fazer e Assim. mandar depois para vocês. Isso. Tem uma que chama Inês Scherter, acho que você deve conhecer, ela é do Sul, que faz uma questão com couro de ovelha e tal. É bem bacana. Para pesquisar sobre artesanato, eu indicaria uma mulher maravilhosa que chama Zizi Carderari. Ela fez Casa Cláudia, Casa Vogue durante anos e ela é uma mestra. Mas depois eu posso dar outras dicas para vocês também. De cabeça assim agora não tá vindo. Para de cores, eu indicaria o Lotte Lotte, você já deve conhecer, Michel Lotte. Ele é incrível, ele é o cara que faz a cor da Souvenir. Ele é dono da cor do Brasil, fala, brinco com ele, que a gente é amigo. Fala assim, é o dono da cor do Brasil. Então, Giacomo Tomasi é um designer maravilhoso que está na Breton, que foi o primeiro a entrar em contato comigo para trabalhar com essas questões. Murilo Weintz, um querido, perfeitão demais. Bom que todos esses agora são meus amigos, né, louca? Por aí, mas eu fico devendo mais nomes, tá, gente? Mas se eu tivesse que indicar um livro, leiam Mobilinha. É lindo esse livro. Lindo, 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 lindo. Uma mulher inspiradora que fugiu do nazismo, morou num país que ela não sabia falar a língua, veio para o Brasil, uma luta, foi para os Estados Unidos, estudou Belas Artes, voltou, foi trabalhar de vitrinista numa loja, depois conheceu o dono dessa fábrica, casou com ela, enfim, incrível. Uma história maravilhosa. Alguém levantou a mão? Deixa eu ver. Fui eu. Deu para ver que no seu processo de criação você faz bastante croquis, né? Você desenha bastante, mas você tem costume de trabalhar com maquete ou você usa algum programa específico quando precisa ver questão de forma, assim, das coisas mais físicas? Então, Ana, maravilhosa sua pergunta. Todo designer, ele tem, como é que eu posso dizer? Ele tem coisas que trabalham melhor e coisas que trabalham menor, né? Tipo, as pessoas têm mais habilidades com certas áreas do que outras. Essa questão técnica, ela sempre foi um gap para mim desde a época da faculdade. Você pode ver que meu TFG foi todo feito em croquis. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande com programas técnicos e tal. Então, todas as minhas maquetes eletrônicas e todos os meus renders, eles são terceirizados, não sou eu que faço. Tem um cara que chama Johnny Zoss, que ele é incrível. Inclusive eu tago ele em tudo que ele faz para mim. Ele é muito bacana. Mas eu não tenho essa expertise com maquetes, não, tá? É uma coisa que eu sempre estou terceirizando, mas é uma coisa que poderia me abrir vários caminhos, sabe? Eu tenho noção de que, enfim, eu poderia criar coisas incríveis se eu tivesse, por exemplo, habilidade com Rhino, por exemplo, sabe? Que eu não tenho. Então, tem essa questão toda. Mas a minha produção é quase toda em croquis. Quase toda em croquis. Eu queria perguntar se você acha que ainda tem alguns aspectos da arquitetura, do urbanismo, né? Quais aspectos você acha que a gente ainda não discute o gênero e como isso poderia melhorar? E até mesmo na nossa formação, que ainda está em andamento, né? O que a gente poderia observar para fazer diferente? Deixa eu ver se eu entendi. Em quais aspectos a gente ainda pode discutir gênero na arquitetura? Isso, coisas que ainda são menos faladas. Quer dizer, quase tudo é pouco falado, né? Mas... Sim, claro. Bom, eu acho que mercado é uma grande questão, né? A gente citou aqui, eu acho que mercado é uma grande questão a ser discutida. Então, enquanto nós não tivermos mulheres, enquanto nós não tivermos representatividade no mainstream, vai ser muito difícil a gente colocar isso na cabeça das pessoas. Então, primeiro, a gente precisa de representatividade, para começar, né? A gente precisa ter exemplares, mulheres, nesse mainstream que é muito masculino. A gente precisa dessa questão. Então, que é incrível, né? Todas as perguntas de hoje foram de mulheres. Nenhum homem fez nenhuma pergunta ainda. Será que eles estão com medo de mim, gente? O que está acontecendo? Meninos, não precisam ter medo, tá? Eu não mordo. Pode fazer pergunta. Então, a gente precisa de representatividade feminina nesses espaços, né? E eu acho que a gente precisa também discutir essa questão da presença da mulher nesses espaços, né? Por exemplo, a casa modernista,
Quando você olha a casa modernista, por exemplo, a mulher ela tem um lugar de serviço dentro da cozinha e ela tem um lugar de bibelô na sala, né? A gente percebe que essa casa modernista setorizada tem toda essa fragmentação para essa mulher ocupar esse espaço e como ela deve ocupar esses espaços. E até como ela deve estar vestida para estar nesses espaços. Se ela está na cozinha, ela está vestida de uma forma, se ela está na sala, ela está vestida de outra. Então, tudo isso é feito pensando em gênero, sabe? São questões que são segmentadas pensando em gênero. E onde as pessoas nos colocam e como elas nos colocam nesses lugares. Então, a mulher, ela deve ser estudada e o gênero deve ser pensado enquanto produção, enquanto profissional e enquanto uso desses espaços, né? Porque esses espaços, eles nem sempre são gentis conosco. Então, tudo isso deve ser pensado na arquitetura, no design, né? Vocês acreditam que... Gente, eu acho bizarro a gente ter uma cadeira que chama diretora e ela ser super importante, uma cadeira que chama secretária, né? Olha o quanto o gênero no design nos coloca em lugares de submissão. A gente não tem uma cadeira que chama diretora, presidenta. Não tem. A nossa cadeira chama secretária. É o lugar que eles nos colocam dentro de um esquema, né, de hierarquia dentro do design. Isso reflete muito, 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 muito. Ainda hoje nós segmentamos pessoas no design e arquitetura. Isso é, assim, tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Só ler o comentário da Ana Clara aqui. Saindo um pouco do design em si, eu acho interessante também pensar no meio acadêmico, porque pelo menos a minha vivência e o perfil de estudantes é majoritariamente feminino e dos professores masculinos. Ah, vocês têm mais professores homens do que mulheres? A gente tem? Eu não sei de cabeça agora. É. Eu acho que a gente tem... Nosso curso, a maioria é mulher. Acho que no ciclo básico talvez seja mais homens. Isso. No início, assim, do curso é mais homens e depois mais mulheres. Uhum. A Mila, ela fala isso, sabe? Que é engraçado que quando ela começou a fazer o trabalho sobre a mobilinha, a gente consegue perceber até pelas linhas de estudo. Se vocês forem olhar as linhas de mestrado que mulheres fazem, quase todas elas estão relacionadas à estética, estão relacionadas a interiores, estão relacionadas à história, né? Então, esses trabalhos pesadíssimos de estrutura, não sei o que, quase sempre são masculinos. Então, essas são áreas que a gente não entra, a gente acha que não pode entrar, que não pode fazer, né? Tinha uma amiga minha, a Lorena, que quando a gente foi para São Paulo, a gente foi mais ou menos na mesma época, era contemporânea minha na faculdade. E ela chegou para trabalhar na Riachuelo e contrataram ela para execução de obra, sabe? Então, assim, ela mandava em 30, 40 cabras, assim, sabe? Maravilhosamente bem, viajava, a coisa acontecia. A gente não tem que ter medo de ocupar esses lugares, gente. Esses lugares são nossos, nós precisamos ocupar, sabe? E, enfim... E os homens têm que saber que esses lugares devem ser ocupados por mulheres, devem ser gentis nesse processo, devem ceder espaço quando preciso, sabe? Deve, enfim, fazer por onde para que isso aconteça, gente. Com esse tanto de coisa que eu falei aqui, acho que não tem nenhum menino aqui que acha que enfim, que o que eu tô falando não é verdade, né? Tipo, que falta mulheres no mainstream, que a gente precisa de representatividade, que os nomes estão trocados, que as pessoas, né? Então, tipo, gente... Passou da hora já, nós, enquanto arquitetos, designers, seres humanos, enquanto pais, enquanto filhos, enquanto mães, a gente precisa educar pessoas para as pessoas, né, legitimarem o gênero das outras pessoas. Muito importante. Sim. Nenhum menino vai fazer uma pergunta, gente, eu tô passada. Vou chamar alguém aqui, deixa eu ver aqui. A louca. Quer ver sair tudo da sala? Julie Emerson. Tudo bem? Boa noite. Tá mudo. Não quer fazer uma pergunta, Julie Emerson? Não quer. Olha, ele saiu da sala, louca. Tô passada. Gente, alguém tem alguma pergunta? Coitado, será que ficou com vergonha? A louca, saiu correndo. Deixa eu ver aqui. Eu vi esse processo ainda acontecendo. Minha mãe tem uma loja de tintas aqui na minha cidade, bem pequena. Ao mesmo tempo que aqueles clientes se constavam com eles e comprar, preferiam atendentes homens. Os funcionários viam que minha mãe só queria responder, por exemplo. Exato. Exato. Quantas vezes, né, das pouquíssimas vezes que eu fiz projeto de arquitetura,
as pessoas perguntavam, mas e o engenheiro, cadê? Né? Cadê o responsável dessa obra? O responsável dessa obra sou eu. Ah, tem alguém que eu possa falar? Não, sou eu mesmo. Não. Uhum. Né? Acontecem essas histórias. E às vezes quando a gente está fazendo algum projeto com algum executor, né, que é uma pessoa que trabalha muito tempo com aquilo, às vezes a gente está falando de uma coisa que a gente conhece, mas a gente tem que ter muito cuidado para falar, senhor, não sei o quê, às vezes por conta da idade, né, também. Muito complicado. Brasileiro Estúdio levantou a mão. Sou eu, gente. Boa noite. Opa, até que enfim, Carol. fácil para falar aqui, gente. Gente, depois pede desculpa pro garoto, eu nem sei, às vezes ele é muito tímido, eu falei e saiu correndo, tá? Só espero que ele não, a louca, não chegue muito longe com essa correria dele. Depois vocês peçam desculpa, tá? Às vezes é um menino super tímido da faculdade. Não é? Primeiro, parabenizar, né, Carol, pela palestra que você deu, pela conversa, foi muito rica. Parabenizar também pelo seu trabalho. Fiquei apaixonado com as peças que você tem feito. Já vi seu Instagram, já folhei lá seus produtos, muito bom. E só levantando mais um questionamento nessa discussão que vocês estão tendo, né? Eu fiz uma disciplina uma vez na faculdade que chamava... Era super grande o nome. Era discussões de gênero, raça, etnia... Eram 5 nomes, assim. E a gente viu sobre vários autores, né? A Bell Hooks, que ela tem uma discussão muito grande, né? Sobre essa questão de gênero, interseccionalidade também, né? Que abarca esse preconceito que é um pouco maior ainda também, né? Mais abrangente. E só um comentário, assim, né, sobre como que eu estou no mercado de trabalho agora, né, eu me formei na FCJ no ano passado, e fico vendo como que as coisas funcionam na prática, né. A gente sempre sofre um preconceito muito grande, tipo, quem é homem, gay, que entra na universidade para fazer arquitetura. Ah, arquitetura é um curso de mulher e tal, ou de mulher, ou de gay, né, sempre taxam dessa forma. E aí, quando você vai para o mercado, isso que vocês estão falando, né? A maioria dos designers, das coisas que são renomadas, são de homens. E quando as pessoas vão procurar um arquiteto, igual outro dia chegou uma demanda para a gente, pelo meu pai, né? Uma pessoa chegou para o meu pai e disse assim, eu queria uma arquiteta para fazer um projeto para mim. Aí meu pai falou, uma arquiteta? Meu filho é um arquiteto, pode ser ele? Eu disse, pode ser, mas eu queria mesmo uma arquiteta, uma mulher. Acabou que a gente conversou, achei bacana, né, a parte dela de ter direcionado a necessidade dela, mas, assim, é uma coisa que eu vejo muito que acontecendo, né? A maioria das pessoas, da minha turma, por exemplo, a maioria das pessoas que se formaram eram mulheres, eram arquitetas, mas no mercado, a maioria das coisas que a gente vê e que são valorizadas são de homens, né? Eu acho que, quando alguém mais cedo perguntou, né, aonde que a gente deveria ter mais esse tipo de discussão de gênero na arquitetura, eu acho que a arquitetura é um curso, né, é uma área que tem que ter discussão em tudo. Então, eu acho que a discussão de gênero tem que ser um pouco maior, mais abrangente, né, em todas as disciplinas, em todas as questões que a gente está lidando, a gente tem que pensar nessas questões, assim, mais gerais. É só esse comentário mesmo. Maravilha. Como que é o nome mesmo? Arthur. Bacana. Então, Arthur, na verdade, isso que você falou é incrível. É exatamente essa questão, né? A gente sofre preconceito de vários lados. Esse homem hétero que às vezes vem para o curso de arquitetura, as pessoas também, né, colocam ele no lugar, às vezes, de um cara gay. E isso acontece, enfim, acontece com várias pessoas. O que acontece com a questão de gênero é que quando essas mulheres elas são colocadas no mercado de trabalho, às vezes elas são absorvidas pelo mercado de design de interiores, que é o que aconteceu com você. Tipo assim, eu não queria um homem para fazer isso aqui, eu queria uma mulher. Coloca a mulher naquele lugar de colocar só de design de interiores, entendeu? E quando a gente vai falar, por exemplo, de uma arquitetura que ganha concurso, de uma arquitetura que faz uma grande praça, de uma arquitetura que faz uma obra pública, esse espaço ele não está aberto. Tá? Então, assim, a gente consegue notar que esse espaço do design de interiores, ele tem um certo, que eu posso dizer, tem uma certa aceitação por esse homem cis, tá? Porque se ele for trans também não é aceito, por esse homem cis gay, que as pessoas acham incrível, o cara ser gay, ser descolado, ser não sei o quê, esse cara, ele é bacana para interiores, né? E a mulher também é bacana para interiores. Para você entender o quanto essa sociedade patriarcal, machista, falocêntrica, coloca esse homem gay no mesmo lugar que essa mulher ela é colocada, né? Porque ele é frágil, ele é ligado às artes, ele é ligado ao bom gosto, ele é ligado a isso. Então, na verdade, coloca todo mundo no mesmo pacote e chuta, né?
Agora, esse espaço para criar essa arquitetura super pesada, para fazer essa ponte, para fazer enfim, uma mega praça, eles vão contratar um arquiteto de um homem cis, hétero, branco, né, que está performando nessa ideia de ser um proprietário de um grande escritório, que tem 50 funcionários, né? A gente não tem uma mulher que é dona de um arquiteto de um escritório com 50 funcionários. A gente pode ter uma mulher super bem sucedida, que tem um escritório, que está na casa cor, que está isso, está aquilo, às vezes ela está feliz de estar ali. Mas existem várias mulheres que queriam estar nesse escritório com 5. Eu não queria, não, tá? Mas eu luto para que quem queira tenha lugar para. Mas Deus que me livre de ter um escritório com 50 pessoas, não quero. Não é um espaço que eu quero para mim. Mas eu luto para que as pessoas que queiram estar nesse lugar possam estar, né? Mas é incrível. O que você falou é exatamente isso mesmo. Maravilhoso. Obrigada pela participação, senão hoje não teria uma participação masculina aqui. Não é? Gente, eu tô indo nessa. Obrigado pela conversa, por tudo. Vou ver vocês de novo aí em outros eventos. E em outubro também eu vou presenciar nessa Semana Criativa de Tiradentes. Nos vemos lá, vai ser maravilhoso. Arrasou. Gente. Tchau, obrigado. Viu? Mais algum menino, gente? Alguma mocinha que quer falar alguma coisa? Eu tô apavorada que os homens não falam nessa sala, gente. Eu tenho uma pergunta, que é mais relacionada à sua parte de ensino, né? Você comentou que ganhou uma bolsa para fazer o curso em Milão. E eu queria que você falasse mais sobre isso, né? Como foi, como isso aconteceu e tudo mais. E tá incrível, sua palestra foi espetacular. Obrigada. Então, essa bolsa que eu ganhei em Milão, quando eu fui para o Rio, eu recebi por uma dessas malas diretas que o Politécnico estava oferecendo uma bolsa de estudo, e essa bolsa era para o Brasil. Então, eles tinham uma prova, né, de proficiência em inglês. Eu fui para a Itália com esse curso, era em inglês, era um curso Giancarlo, falando em italiano. Já, Giancarlo, a gente te libera para perguntar. Então, esse curso, ele era um curso internacional. Então, tinha chineses, tinha gente do mundo inteiro nesse curso. E eu ganhei essa bolsa, eles pediram um portfólio, eles pediram, enfim, projetos meus, né? Eu mandei esse projeto doido aqui da Casa da Imagem, mandei alguns projetos que eu tinha, mandei projetos da faculdade. Quando eu estava na faculdade, esqueci de falar, eu ganhei um arquitetando do COL. E aí eu, enfim, mandei esse projeto também, de um projeto de interiores, arquitetando do COL. E era portfólio, depois proficiência em inglês, teve uma entrevista em inglês, e pediram uma carta de recomendação. Faz um tempinho já, Mariana, mas eu acho que foi isso. E aí, depois de ter passado por todo esse processo, foi muito complicado, gente. Vocês não têm noção do que é estudar na Itália. Eles me pediram uma comprovação de renda, que eu podia estar na Itália durante 2 anos. Eu tive que comprovar que eu tinha grana para ficar na Itália 2 anos sem trabalhar. E depois eles pediram uma coisa de saúde. Foi o mais complicado. Essa bolsa minha foi um perrengue, porque eles pediram tanta coisa que quase que eu não vou. E aí eu estava morando em São Paulo, mas como meu documento de identidade era de Goiânia, eu tive que ir para Belo Horizonte para tirar o visto, sabe? E na época eu não tinha trocado de nome ainda, meu nome no documento estava, enfim, meu nome masculino, e eu já estava performando feminina já na época, e o povo meio louco assim, sabe? Foi uma complicaçãozinha. Mas foi muito maravilhoso. O processo muito difícil, mas lá foi incrível. As aulas lá eram maravilhosas. O Politécnico de Milão fica em Bovisa, que é uma área fora de Milão, assim, meio de galpões e tal, que é onde eles estudam design. Tem a área que estuda arquitetura e a gente do design fica mais fora, ali em Bovisa. Mas foi muito maravilhoso. Foi a melhor experiência que eu fiz na minha vida. Quem puder, gente, vá, faça. Hoje em dia a gente tem Eindhoven, para quem quer estudar design autoral, lá também é muito bom. Milão é muito bom, Parsons é muito bom, Barcelona é muito bom, tá? Arrasem. Entendi, muito obrigada. Imagina. Giancarlo, andiamo, parliamo. Dimmi tutto. Grazie mille. Guarda, noi parlando anche italiano. Non ci credo. Parliamo italiano da agora em poi. Primeiramente, muito obrigado pela palestra, achei incrível. Realmente eu fiquei com vergonha de falar, porque... Não precisa. Mas, enfim, eu tenho uma dúvida, não uma dúvida, mas umas dicas. Porque eu gosto muito dessa área de criativa, essa área do design. Gostaria muito de criar um material autoral de, sei lá, de cadeira. E se caso, como que você se lançou no mercado, por assim dizer? Porque
eu vejo que é uma área muito difícil você sair da caixinha, ter por exemplo, formar como arquiteto e não, sei lá, trabalhar com civil. E eu vejo o mercado muito difícil. Então, como que você dá uma dica, um direcionamento? Então, Giancarlo, é dificílimo, sabe? Não vou esconder para você. Talvez da área da arquitetura, trabalhar com design e autoral seja, do que eu tenho conhecimento, talvez seja uma das áreas mais difíceis possíveis. E a dica que eu dou para quem quer ingressar nessa área é ter mais ou menos aquele mesmo perfil que eu falei para vocês no início, de ser cantora, ou cantor, né, no caso seu, cantor de boteco. Fazer sem esperar ter sucesso, dinheiro, grana e esse tipo de coisa. Fazer por gostar. Porque é uma coisa muito difícil. É quase como ser jogador de futebol, como ser, sabe, gente? Não é brincadeira. É uma área super restrita, super fechada, e é muito complicado chegar, principalmente em design autoral. Eu não estou aqui falando para vocês que eu já sou, né, alguém no design autoral brasileiro. Eu não sou ainda, sabe? Tipo, eu estou engatinhando nessa área. Então, assim, é muito difícil. Muito difícil, não vou falar que é fácil, né? Design comercial é mais fácil, entrar numa empresa, lançar uma linha de imóvel, criar uma linha de imóvel, você mesmo vender na internet, tudo isso é mais tranquilo. Mas o design autoral, ele tem uma linha muito própria, muito pessoal, que é uma coisa que a pessoa tem que descobrir sozinha. Porque, na verdade, ninguém me falou, por exemplo, Carol, você é trans, tenta estudar gênero, faz isso, faz aquilo, né? Ninguém falou, por exemplo, pro Zanini, você trabalha muito bem com madeira, começa a fazer isso, é um recurso muito pessoal. Então, para trabalhar com design autoral, a pessoa tem que ter vontade, desejo, e não esperar sucesso rápido, ou não esperar que aquilo vá acontecer, tem que fazer pelo processo, tá? É mais ou menos isso. Tá certo, muito obrigado. Imagina, eu tô adorando o sotaque mineiro de vocês, gente, eu tô amando. Uai, isso, bom demais. Eu adoro sotaque mineiro. Eu tenho um pouquinho, né, que fui criado em Goiás também. Meu sotaque, que quando eu tô em São Paulo, o povo acha que eu sou mineira. Bom, então eu acho que de perguntas foi isso mesmo. Acho que a gente já pode ir caminhando para o encerramento. Primeiramente, gostaria de agradecer muito a sua presença, muito mesmo, foi esclarecedor. A gente ficou discutindo aqui nos grupos, né, o tanto de referências que você trouxe, tanto de coisa que você abordou, e o tema foi incrível, assim, uma palestra muito, muito divertida, e obrigada. você está super convidada para voltar ao FSJ. Então, a gente pode encontrar você em Tiradentes, dia 20... De 22 a 24. Entendi. Aí vai ser esses dias, né? Sim. Então tá bom. Estaremos por aqui. Bacana. Gente, eu tô muito feliz com o convite, muito feliz mesmo. Tô um pouco incomodada, talvez, com o garoto que saiu, dele não ter entendido a minha brincadeira, sabe? Às vezes não sei, tem gente que às vezes acha que a exposição, né, tipo, fica sem graça, e eu realmente fiz na melhor das intenções. Eu acho que ele caiu só Depois vocês peçam desculpa, porque eu não sei quem é, vocês já sabem, né? Enfim, conhece a pessoa como é que é, mas enfim, peçam desculpa depois, não foi minha intenção expor ninguém, tá? Mas enfim, nós somos expostos dia e noite, gente, expor um homem aqui, outro ali, não faz mal pra ninguém não, tá? Relaxa. Gente, então, boa noite pra vocês, muito obrigada. Estou muito feliz mesmo, adorei, tá? Quem quiser saber mais, quiser acompanhar meu conteúdo, tô lá no Instagram, manda mensagem, eu sempre respondo, adoro, tá bom? Exatamente. Sim. Sigam ela no Instagram, gente, vou deixar o link aqui de novo, porque já subiu no chat. Esse, e tem o outro também, cadê? Sim, Carol Sugikawa, sem o... Só as consoantes, chique. Sem a sua... Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, Carol. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. E acompanhe os outros eventos da Semark. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Incrível. Boa noite. Boa Obrigada. noite. Boa noite.